Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um encontro nessas eleições municipais. UOL e Folha mais uma vez juntos. Estamos a 6 dias de escolher quem vai assumir São Paulo pelos próximos 4 anos. E apesar das pesquisas mostrarem os candidatos com mais chances, nada está definido hoje, segunda-feira. E é você aí do outro lado, é você que está nos acompanhando, é você, eleitor, que está com o poder na mão. Esse é o jogo da democracia que a gente tanto preza. Por isso, é tão importante, nesse momento, você parar, pensar, analisar, observar as palavras, os gestos, as propostas, as ideias e os ideais deles que estão aqui querendo o seu voto, querendo o seu poder. É o momento também de sonhar com uma São Paulo melhor, sonhar com o que você deseja para essa cidade que tem tantos problemas, tem tanta gente, e buscar quem aqui é capaz de realizar o seu sonho. UOL e Folha convidaram a estar aqui neste debate os 4 primeiros colocados na última pesquisa Datafolha e que estão aqui já no estúdio comigo, eu já aproveito para apresentá-los. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB. Bom, nós estamos vivendo as eleições mais disputadas dos últimos anos. E vocês que estão aqui, vocês candidatos que estão aqui, vocês têm o poder de mostrar que vocês são melhores que seus concorrentes. Então, é hora de mostrar a inteligência, a sabedoria, o equilíbrio, a energia, o entusiasmo, a capacidade de gestão e até mesmo o bom humor que um prefeito de São Paulo precisa ter numa cidade com tantos problemas. O formato que o UOL e a Folha escolheram, ele permite justamente isso. Ele permite que vocês possam utilizar esse tempo de 20 minutos para vocês mostrarem a inteligência e a capacidade de cada um de vocês. Dito isso, vamos às regras do debate para quem está em casa nos acompanhar e saber o que vai ter hoje aqui. No debate UOL-Folha, os 4 candidatos têm um banco de tempo de 20 minutos cada, que poderão usar da forma que quiserem durante os 4 blocos do programa, desde que autorizados pela mediadora. Ao final do programa, eles terão também 1 minuto para as considerações finais. O tempo das perguntas, até 30 segundos cada, não será descontado do banco de minutos. Os direitos de resposta também não serão descontados. No primeiro bloco, cada jornalista fará uma pergunta, que teve ordem definida por sorteio. Os candidatos utilizarão seu banco de tempo de 20 minutos para responder. Qualquer candidato poderá usar também seu banco de tempo para comentar a resposta. No segundo bloco, cada candidato fará uma pergunta direcionada a outro candidato, em ordem definida por sorteio. A resposta também pode ser comentada por qualquer candidato, usando seu banco de tempo. O terceiro bloco e o quarto bloco repetirão as regras do primeiro e do segundo, respectivamente. O candidato que desrespeitar essas regras que a gente acabou de mostrar vai receber uma advertência e na terceira advertência o candidato será convidado a se retirar do debate. Aqui no estúdio também nós temos seguranças para cada um dos candidatos, assim também como a nossa equipe própria de segurança. É hora de a gente começar o nosso debate. Boa sorte a todos. E nesse primeiro bloco, jornalistas perguntam para candidatos. E de acordo com o sorteio, a primeira jornalista a perguntar é a jornalista Raquel Landim, que é a nossa colunista aqui do UOL, apresentadora do Radar das Eleições, e faz a pergunta para o candidato Ricardo Nunes. Olá, Raquel, bom dia. Olá, Fabiola, bom dia aos candidatos, bom dia ao candidato Ricardo Nunes. Candidato, em outubro de 2021, o governo Bolsonaro editou uma portaria proibindo a demissão de pessoas que não se vacinassem contra a Covid. Em novembro, o senhor deu uma entrevista à Globo News dizendo que manteria a demissão de 3 servidores da prefeitura e chamou a portaria de muito inapropriada. A entrevista está gravada. É possível assistir na internet. Agora, na campanha, o senhor disse que não demitiu ninguém por causa de falta de passaporte da vacina. Em qual versão o eleitor deve acreditar? O candidato Ricardo Nunes tem aí todo o tempo ainda disponível a sua resposta. Primeiro, agradecer à Folha e ao UOL pelo convite, pela participação, pela realização, cumprimentar os candidatos, cumprimentar a Fabiola, a pergunta da Raquel, cumprimentando a Raquel e todos os participantes aqui. A pandemia começou tem 5 anos, já fazem 5 anos. Evidentemente, todo o processo você vai aprendendo, vai
acertando. Não existe problema nenhum com relação a você ter humildade de ajustando e poder fazendo aquilo que a gente aprende durante as ações. Tem uma coisa fundamental, São Paulo se tornou a capital mundial da vacina. Nós tínhamos 471 UBSs, todas as UBSs funcionando para o atendimento, não houve nenhum funcionário público demitido, nós tivemos a demissão de 3 pessoas, mas foram pessoas de cargos comissionados, nenhum dos funcionários públicos tiveram sua demissão. Bom, durante a sua fala, Tabata Amaral pediu a palavra, depois também Pablo Marçal pediu. Tabata? Bom dia Fabíola, bom dia Raquel, bom dia aos nossos eleitores e eleitoras que nos acompanham nesse momento. A pandemia foi uma grande tragédia que afetou a todos nós, alguns mais, a outros menos, mas todos sofremos muito. E o Brasil deu muito azar de ter um presidente da República extremamente ideológico e que fez com que a vacinação da nossa população fosse atrasada. Presidente esse, na época Bolsonaro, que inclusive defendeu cloroquina e outras coisas que não funcionam. Mas São Paulo deu sorte. Deu sorte porque naquela época o nosso prefeito era Bruno Covas, que teve coragem e independência, quando necessário, para se contrapor ao presidente da República e também ao governador de então, que era o Dória. Infelizmente, Bruno Covas não está mais aqui. E eu fui pega bastante de surpresa quando eu vi o Ricardo Nunes, que está já há muitos meses em busca do apoio de Bolsonaro e de seus aliados, mudar de ideia e dizer que agora é contra o passaporte da vacina. E eu trago isso, gente, porque a eleição é um momento para a gente analisar quais são os valores, quem é que está aqui. E eu queria perguntar para você, o ponto não é concordar e discordar. A gente não concorda 100% nem com o nosso amigo mais próximo, mas é se dá para confiar em pessoas que estão constantemente mudando suas posições para tentar lhe convencer, fazendo cálculo eleitoral. De novo, a gente não concorda 100% com ninguém. Tem uma posição que é igual à do Bruno Covas e contrária à do Ricardo Nunes nessa questão da vacina. Mas eu queria chamar a atenção para o tanto que meus adversários vêm abrindo mão de suas convicções, vêm mudando aquilo que defendem, justamente por um cálculo eleitoral. Eu acho isso muito perigoso, porque a gente escreve uma carta em branco e não sabe o que esperar daquela pessoa depois. Então, trago essa reflexão e bom debate para a gente. Pablo Marçal pediu a palavra com o senhor. Bom dia aos candidatos, bom dia Fabíola. Parabéns aí pelo debate dinâmico, adorei aí o 10º debate tendo essa novidade aí, gostei muito. Parabéns aí à Folha. Você que tem um CNPJ na cidade de São Paulo, você lembra como essa prefeitura tratou você? E você que é trabalhador, muitos de vocês não conseguiram recolocação no mercado de trabalho por conta da forma que foi conduzida aqui. E é bonito ver alguém falando que aprende com o erro e muda essa rota. A verdade não foi essa. A verdade é que essa mudança da postura do Ricardo Nunes foi nas últimas semanas, porque deputados federais cobraram isso dele e ele ignorou esses deputados. Uma delas é a Zambelli. A Zambelli, que é do PL, está me apoiando. E ela cobrou isso do Ricardo. O Ricardo acabou não respondendo ela mais. E eu sei que todo mundo pode mudar, você pode aprender. Mas você que está assistindo, você tem que ver a firmeza. Você leia o comportamento da pessoa. Muitos dos que estão mudando, eles não estão mudando porque aprenderam. Eles estão mudando porque começaram a despencar na pesquisa eleitoral. Eu estou em primeiro lugar na Veritá, estou em primeiro lugar na Futura, estou em primeiro lugar há 30 dias nas nossas tracks, estou em primeiro lugar no Data Povo. Um bom dia a todos e vamos fazer o melhor debate aqui hoje. Ricardo Nunes pediu a palavra é sua. Obrigado. Gente, o que acontece? A gente precisa ter muita clareza. Ninguém acerta em tudo, não existe mudança de posicionamento. Nós fizemos uma grande ação, o Bruno e eu, durante a pandemia, nos tornamos a capital mundial da vacina. A única questão é que hoje eu vejo que não existe sentido você ter que usar um passaporte para ir numa igreja, para entrar num restaurante. São essas questões. E a gente precisa entender, aquilo era um momento novo, ninguém sabia lidar com aquela situação. Nós fizemos a lição de casa, temos consciência de que foi feito o que era preciso. É só uma questão de ter humildade e de aprender com as situações, somente isso. Agora a pergunta é da repórter do jornal Folha de São Paulo, Ana Luísa Albuquerque, que faz a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. Olá, Ana Luísa, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, candidatos. Candidato Guilherme Boulos, o senhor já disse que era a favor da legalização da maconha e do direito das mulheres decidir sobre o aborto. E o senhor se negava a reconhecer a Venezuela como uma ditadura. Agora, em busca do eleitor de centro, o senhor tem recuado ou mudado de posição sobre esses temas. O senhor teme se descaracterizar com esses recuos, correndo o risco de acabar sem o eleitor de centro,
se essa estratégia de moderação não colar, e também de perder parte do eleitorado de esquerda, que pode ficar frustrado com essa nova roupagem? A resposta do candidato Guilherme Boulos. Bom dia a vocês, bom dia Fabíola, aos candidatos. Ana Luísa, obrigado pela sua pergunta. Olha, se tem uma coisa que ninguém pode dizer de mim é não ter coerência com os meus princípios. Aliás, é por isso que eu sou tão atacado nas eleições, por isso que me chamam de radical, porque eu não nego a minha história, não nego os meus compromissos e os meus valores. Isso sempre fui de peito aberto para falar da minha história, para defendê-la. Há candidatos aqui que, se perguntar o que fez no verão passado, vão gaguejar para responder. Eu não. Defendo meus princípios, minha história, tenho firmeza, tenho coragem e convicção. As pessoas podem discordar de mim, mas negar isso de forma alguma. A questão é que tenta-se fazer um debate ideológico numa eleição municipal, onde se deveria discutir os grandes temas da cidade. Alguém acha que quem sai cedo lá do Jardim São Luís, a preocupação dele é a Venezuela ou é o ônibus lotado? Alguém acha que quem fica 8 horas numa UPA, a preocupação é as posições ideológicas de um candidato ou é o que ele vai fazer para a saúde? Eu sou candidato a prefeito de São Paulo e é nisso que eu quero me focar nessa eleição e que eu vou me focar nessa eleição. Aliás, é importante a gente trazer, eu estava ouvindo aqui o debate anterior sobre o tema da vacina, que o Ricardo Nunes, esse sim, mudou de posição, e aí nós temos uma coisa que não é uma posição genérica e tal, nós temos uma coisa que impacta a cidade. Imaginem se o Bruno Covas tivesse sido negacionista em relação à vacina. Quantas vidas isso teria custado a mais para o povo de São Paulo durante a pandemia? É disso que se trata, gente. E não foi, Ricardo Nunes, só no caso da vacina. Ricardo Nunes disse que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. O Ricardo Nunes tinha até o ano passado um secretário do clima negacionista das mudanças climáticas, não acreditava no aquecimento global. Vazou um vídeo dele, que eu acho que foi vazado por ele mesmo, para tentar ganhar o eleitorado bolsonarista, dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Você que está assistindo acha que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia? Eu fico me perguntando, porque para além de colocações, isso expressa uma coisa muito real e concreta. Imaginem, Deus nos livre, que isso nos traga, que tenha alguma outra pandemia ou algo parecido, uma grande epidemia em São Paulo. Vocês vão confiar em alguém que se tornou um negacionista? É isso que está em jogo. Bom, e agora quem faz a pergunta é a colunista do UOL, apresentadora dos podcasts A Hora e Lira, Os Atalhos do Poder, Thaís Bilenque, que já está aqui conosco e faz a pergunta para a candidata Tabata Amaral. Olá, Thaís, bom dia para você. Bom dia, Fabíola, bom dia a todos. Candidata, as apostas e jogos online explodiram sem regulamentação no país e causam transtornos mentais gravíssimos, problemas sociais e dívidas impagáveis. Isso é consequência de uma série de projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Um deles foi votado em dezembro de 2023 e liberou as apostas esportivas e voltou a liberar os cassinos online. A senhora estava presente nessa sessão, mas não registrou o voto. Por que a senhora se absteve nesse que é um dos maiores dramas do país atualmente? A candidata Tabata Amaral, ela tem ainda 18 minutos e 12 segundos para usar nesse debate e agora pode responder a pergunta da Thaís. Thaís, apesar de não ter esse voto específico registrado, a minha posição é conhecida. Nós precisamos de uma lei dura e firme para regulamentar esses jogos. A gente cresceu vendo o jogo do bicho, que apesar de não ser regulamentado, infelizmente continua acontecendo, muitas vezes dando espaço, dando insumo para a criminalidade. Mas com essa questão das bets, das apostas, o problema ficou muito maior. A gente está vendo hoje idosos, adultos, muitos jovens também que estão se endividando, que estão adoecendo, enquanto essas empresas que sequer são aqui do Brasil têm lucros gigantescos. Tem inclusive uma discussão de que as famílias brasileiras, elas deixaram de comprar nos supermercados justamente por conta dessas apostas. Eu tenho muita alegria, essa é uma bandeira de vida minha, de ter criado no Congresso Nacional a bancada da saúde mental. Então, o que eu defendo? Que a gente possa ir para cima disso que está acontecendo, fiscalizar
legalizar, regulamentar, garantir, inclusive, que esse lucro todo que está tendo hoje seja controlado e que uma parte desse dinheiro vá para a saúde. Vício em jogo é igual vício em droga. Não tem nada de diferente. É um adoecimento mental. E a gente sabe que por conta da pandemia, por conta das crises econômicas, a gente está vendo das redes sociais um adoecimento de toda a população. Mulheres que têm depressão pós-parto, 1/4 das mulheres que são mães têm essa depressão. Hoje a gente perde mais policial para suicídio do que a gente perde em confronto. Jovens cada vez com mais depressão e ansiedade. Então, em resumo, não dá para seguir ignorando esse tema. Eu quero, como prefeita, fazer com que São Paulo seja referência no apoio psicológico, na questão da saúde mental, cuidando de uma dependência química e de um vício em jogo, sem tabu, sem preconceito, com psicólogo, com psiquiatra. E aí, para deixar isso muito claro, o que é que está no meu plano de governo? Que toda UBS vai ter uma equipe de saúde mental, que toda escola vai ter um psicólogo e que a gente vai finalmente olhar, inclusive para as cracolândias da cidade, enxergando sim um bandido e fazendo esse combate junto com a polícia, mas também enxergando o doente e entendendo que não é diferente de um câncer. Tem que ter remédio, tem que ter médico, tem que ter acolhimento, não pode ter preconceito. A última pergunta nesse bloco, feita inclusive pelo sorteio aqui, determinada pelo sorteio, é para o candidato Pablo Marçal e será feita pela repórter do Jornal Folha de São Paulo, Júlia Barbon. Olá, Júlia, bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, candidatos. Candidato, nas redes em debates, o senhor passou a campanha acusando Guilherme Boulos de usar cocaína, quando na verdade o processo que embasava essa tese era de um homônimo, como a Folha mostrou. Mas em ação na justiça, seus advogados negaram que o senhor tenha feito isso e disseram que a expressão aspirador de pó se refere, abre aspas, a algo que atrai lixo. Por que o senhor diz uma coisa para o leitor e outra na justiça? A resposta do candidato Pablo Marçal. O seu advogado, né, fez essa defesa, ele está buscando uma defesa técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que eu vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Terminou a minha resposta. O candidato Guilherme Boulos pediu a palavra, o tempo é seu. A baixaria do Marçal não tem limite, né, gente? É impressionante quando alguém vem para a campanha só para atacar, tumultuar. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Né? Eu vou dizer para vocês o que está por trás. Primeiro, ele inventou a mentira que a repórter já disse aqui, trabalhando com um homônimo, um cara chamado Guilherme Bardawil Boulos, que teve um processo para o porte de drogas e que ele queria atribuir a mim, para confundir o eleitor. Agora, quando ele cita o Hospital do Servidor, ele está se referindo a um período quando, com 19 anos, eu enfrentei uma depressão crônica. Nunca disse isso publicamente, porque não cabe, e fiquei alguns dias no Hospital do Servidor. Enfrentei como muitos jovens enfrentam e lidei com ela, venci a depressão e segui em frente, que é o que eu desejo para todos que enfrentam uma depressão. Aliás, isso pode ser confirmado pelos prontuários do hospital e pode ser confirmado por todos os médicos que passaram por lá e será. O Marçal trabalha assim, é com lama, com esgoto, com mentira, atacando reputações e desrespeitando as pessoas. Uma pessoa como essa não teria nem condição a ser candidato a prefeito de São Paulo, quanto mais a ser prefeito. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. O tempo é seu, candidato. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter uma noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha Paz e Amor, ele vai mostrar as garras e isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme.
ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro, não tem como. O candidato Guilherme Boulos também quer falar, o tempo é seu. Não, vou ser muito rápido porque eu não vou ficar em bate-boca com um cidadão desse. Só para que todo mundo registre. Vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news, tentando utilizar, ele queria deixar para a reta final, porque é assim que eles usam. Esse é o método, tentar gerar confusão. Foi desmascarado aqui ao vivo, como já havia sido pela boa reportagem da Folha de São Paulo no outro caso. E aí muda de assunto. É assim que eles funcionam, né? Aí começa a falar de outras coisas, da ideologia, enfim, do que é a especialidade da extrema-direita em produzir fake news. Pode falar. Pablo Marçal quer falar também, o tempo é seu. É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. E tal, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, não é a hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. Siga, ele quer falar. Pode falar. O tempo é seu. Rápido, quer falar de novo. Para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é o nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Pablo Marçal quer falar também. Até na eleição, as mudanças, a Tabata ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor, que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca pessoa pequena demais para um cargo tão grande, com uma cidade tão poderosa. É esse meu registro aí. Bom, vamos iniciar então o segundo bloco. O segundo bloco é com perguntas entre os candidatos. E quem começa fazendo a pergunta, justamente segundo o sorteio, é o candidato Ricardo Nunes, que faz a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, candidato Ricardo Nunes. Ok. Guilherme Boulos, você acabou de falar aqui, questão de mudar de posicionamento. Nunca mudei meus posicionamentos, a não ser essa questão que a gente acabou discutindo aqui anterior, por minha experiência. Você falou em uma entrevista sobre a classe média, que a classe média ela é intolerante, homofóbica, racista. Sobre esse tema, você também vai mudar agora de posição ou você assume aquilo que você disse sobre a classe média nesse contexto que eu acabei de lhe perguntar? Agora o tempo com Guilherme Boulos. Existe um setor da sociedade brasileira, inclusive na classe média, que padece do racismo, da intolerância, não é? Um setor que, inclusive, elegeu um presidente que foi o pior da nossa história e que hoje está contigo, Ricardo. Eu acho que você é quem tem mais propriedade para falar desse tipo de coisa, porque são seus aliados. Aliás, nessa eleição, gente, a gente tem dois laranjas do Bolsonaro. O Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, representam isso. O Bolsonaro botou ali um ovo em cada cesta, né? Apostou em 2 cavalos para ver os dois brigando, ver qual dos dois chega no segundo turno, para ele querer apoiar, tentar nos derrotar, né? E com isso, a partir disso, botar a mão sobre São Paulo e mandar na prefeitura da cidade. É disso que se trata. Só que eu não vou permitir que o pior da política brasileira seja representado por alguém que tenta se vender como mais civilizado, que come de garfo e faca, como é o Ricardo Nunes, ou por alguém que não tem nenhum pudor em vir mentir, atacar, rebaixar, como é o Pablo Marçal. No fim do dia, representam o projeto bolsonarista da extrema-direita para a cidade de São Paulo. E nós vamos derrotá-lo. Essa é a minha missão nessa eleição. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. De fato, se for laranja, você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui. Como você usou, recebeu do Lula, você é a laranja dele. Bolsonaro, você pôs alguma coisa na minha campanha? Você gravou algum vídeo para mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não. O Valdemar Costa Neto usou, o Nunes também colocou 15 milhões de reais. A gente elege as pessoas lá no PL para transferir dinheiro público para a campanha de Ricardo Nunes. Isso é justo?
Ricardo Nunes pediu a palavra. Candidato. Nós estamos muito próximos de decidir o futuro da cidade. Evidentemente, deve ter a preponderância, as propostas, o histórico. Mas tem algo que é fundamental. Saber se a pessoa ela mantém aquele seu posicionamento ou se ela vem aqui só naquele momento eleitoral e se passa por alguém que, na verdade, não é. Fiz questão, e eu vou, inclusive, ler aspas, o Boulos, para ficar claro. O que você disse? Aspas. Uma intolerância religiosa, uma intolerância racial, uma intolerância regional, homofóbica. Essa intolerância está muito vinculada à lógica que impera na classe média urbana, a lógica da segregação. Aí você fala mal da classe média. Aquilo que já foi comentado aqui antes, você falou várias vezes que é a favor da liberação de drogas, da descriminalização de drogas, falou que é a favor da desmilitarização, ou seja, deixar a polícia desarmada, a favor do aborto, ou seja, o que você precisa saber? A pessoa precisa ter um posicionamento. Precisa ter um posicionamento. Fazer essa crítica toda à classe média, e agora querer o voto da classe média, mudar agora de posicionamento, a gente tem que ser muito claro. Eu sempre tive meu posicionamento muito claro, a favor da vida desde a concepção, a favor de uma polícia armada, contra a liberação de drogas, até porque eu vim lá do Parque Santo Antônio, quantos amigos meus eu perdi porque acabaram indo para um caminho ruim e não tiveram oportunidade de se desenvolver e poder tocar a sua vida, ter uma família. Então, é muito importante deixar claro qual é o posicionamento do Guilherme Boulos, inclusive sobre a classe média, chamando de homofóbica, intolerante. Qual que é o posicionamento dele sobre essas questões, para a gente poder não comprar o gato por lebre e saber exatamente quem são as pessoas e como elas pensam. Pablo Marçal pediu a palavra. Guilherme Boulos, como que é para você ser um socialista, comunista, do consórcio comunista do Brasil e não negou com a própria boca, fica fazendo brincadeirinha com isso, ser o candidato mais rico aqui nesse debate? Como que é aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com o seu dinheiro, com o dinheiro público, bateu o teto eleitoral, não sei se ele chegou aos 67, mas a 66 milhões de reais contra a campanha igual a nossa, com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com o seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Só isso que eu queria deixar aqui. O candidato que defende a pobreza é o candidato mais rico aqui no debate. A candidata Tabata Amaral também quer falar. Eu só queria chamar a atenção para o que mais uma vez acontece. Olha o tempo que já transcorreu e estão aqui se atacando, se ofendendo, trazendo assuntos que não são pertinentes. Eu tenho uma discordância profunda com esses três que estão aqui. Discordâncias sim ideológicas, mas discordância sobretudo de postura. Postura no combate à corrupção, postura no enfrentamento dos problemas reais. E São Paulo não está voando a oitava maravilha, não. São Paulo tem 80 mil pessoas na rua, São Paulo tem hoje um transporte que não funciona, as pessoas não aguentam mais a fila da saúde. Tá um caos, gente. E se a gente continuar nesse blá, 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 que para eles é ótimo, cortes, like, uhul, maravilha. Mas se a gente não se debruçar sobre os problemas reais, a gente vai perder uma baita oportunidade aqui. Oportunidade de questionar, sim, os problemas, e não no campo pessoal, com ataque baixo, mas oportunidade também de eleger um time, de eleger uma prefeita que não vai ficar no oba-oba, que vai passar o dia seguinte da eleição e vai poder ligar para o Tarcísio, e vai poder ligar para o Lula, e vai poder trabalhar por São Paulo. Só queria chamar a atenção disso. Pablo Marçal quer falar. Duas coisas sobre a Tabata. Realmente as propostas são boas. Eu prometo carregar as que forem viáveis. E segunda, se ela deixar esse esquerdismo e esse partido que ela está, ela é convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação. Só isso mesmo. Agora quem faz a pergunta é o candidato Guilherme Boulos e pergunta para o candidato Ricardo Nunes. Vamos lá. 30 segundos, por favor. Isso. Obrigado. Então, se puder voltar ali o relógio, Fabiola. Vamos voltar ao relógio. Vamos lá. O Ricardo Nunes gosta muito de mentir. Ele falar em firmeza, em posições, não é quase uma piada pronta. Mas vamos falar sobre a cidade de São Paulo, aliás, sobre o que ele não fez na cidade de São Paulo. Adora vomitar números. Mas ele havia prometido o maior programa de moradia. Entregou 8 mil, nem 10%. Ele havia prometido 2 mil ônibus elétricos. Não entregou 200, nem 10%. Havia prometido 40 quilômetros de corredor, entregou 4, nem 10%. Por que sua gestão foi tão ineficiente, Nunes? Ricardo Nunes. Ô, Boulos, daqui a pouco você vai ficar igual o Marçal ali com o título de mentiroso. Olha, o que tem de realidade nessas questões? Gente, nós estamos batendo o recorde na geração de emprego e renda. Menor índice de desemprego desde 2015 é o que está acontecendo agora em São Paulo. Nós estamos batendo o recorde de investimento.
trabalho que nós desenvolvemos, elevamos São Paulo para sua saúde financeira. Teremos 18 bilhões de investimento esse ano. Foram 16 bilhões no ano passado e 8,5 bilhões no ano retrasado. O maior investimento fora esse ano foi 2020 de 4,1 bilhões. Habitação. Habitação, Boulos, eu faço, eu entrego sonhos. Diferente de você, que faz invasão de área privada para poder iludir as pessoas, como aconteceu lá na Nova Palestina, no Embu-Mirim, como está acontecendo também lá agora no caso de Itaquera, né, que só está sendo construído lá porque a prefeitura está colocando 53 milhões. Até o final desse ano, 72 mil unidades habitacionais entre as já entregues, as que estão em obras e as já contratadas. Nós estamos falando do maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo. O maior. É isso que existe de realidade. Não tem criança sem vaga de creche. Com relação aos ônibus, nós estamos fazendo essa substituição. Agora, o que acontece? A indústria tem que produzir. Eu já tenho 2 bilhões e estamos fazendo aquisição. Já está tudo encomendado, a indústria produzindo, os ônibus já estão sendo substituídos. Você já está vendo pela cidade vários ônibus verdinhos aí, com mais saúde, mais proteção ambiental. E é isso que está acontecendo na cidade, Guilherme Boulos. A cidade está evoluindo. Nós estamos conseguindo fazer as ações necessárias. É lógico, gente, falta muita coisa? Evidentemente que falta. Evidentemente. Mas é inegável. Quantas UPAs tinha até 2016? 3. Quantas tem hoje? 31. Eu entreguei 19. Esse ano eu ainda entrego mais 2, Sacomã e Lapa. Já estou construindo 8 para entregar no que vem. Entregarei no próximo mandato mais 12. Ou seja, muitos avanços. Agora, no bloco anterior aqui, o Guilherme falou de vacina, não sei o quê. Sabe quantas doses de vacina o governo federal que apoia perdeu? 8 milhões, de 10 milhões de doses, 8 milhões de doses foram para o lixo. Sabe o que está acontecendo em São Paulo com relação à vacina? Nós estamos conseguindo chegar em todos os níveis de que propõe o PNI para vacinação. Todos, meningite, poliomielite, próximo de 95%. Ou seja, a cidade cuida, nós temos uma grande equipe na saúde, grande equipe. E por falar em saúde, Guilherme, só para ter uma ideia, olha que interessante. Até 2016, o último ano do governo do PT, quantos colaboradores tinham na saúde? 81 mil. Hoje tem 118 mil, 37 mil a mais. É inegável que São Paulo está avançando, que a gente está com a economia ativa. Agora, lógico, tem bastante coisa para fazer? Tem. Por isso que eu trabalho cedo, sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, muita dedicação, amor pela cidade. E é por isso que eu estou aqui para pedir o voto para o 15, para a gente continuar com a cidade num caminho seguro, sem esse retrocesso, que não tem experiência. Está aqui quem tem experiência? Eu. Quem está entregando? Sou eu. Então, por favor, Guilherme, não queira desconsiderar aquilo que a gente conseguiu avançar, as nossas conquistas, que a gente tem que ter muito orgulho das nossas conquistas. Bom, o candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta. A nossa equipe já informou aqui que foi negado o pedido de resposta. Ele pediu a palavra, assim como Tabata e Guilherme Boulos. Na ordem, o primeiro a falar, Pablo Marçal. Só uma contestação sobre negar esse direito, ele fez uma ofensa pessoal. Então, se essa ofensa está liberada algumas ofensas, é um questionamento para a gente continuar na nobreza. Se ele falou que é mentiroso, isso é ofensa pessoal. Deixa registrado aí. Eu vou provar para vocês agora quem é mentiroso. O Ricardo Nunes, no último debate, encerrou falando um versículo, que ele não sabia nem onde estava, ele se embananou todo. E eu vou deixar aqui em aberto, se você quiser usar seu direito, depois você mostrar para os evangélicos que quer os votos deles. Cita aí pelo menos umas 2 igrejas lá de Apocalipse, mostra aí quem é o pai de Melquisedeque, mostra para nós aí pelo menos 2 filhos de José, mostra que você é alguém que é assíduo na palavra, que é homem de oração, que fica usando o Tarcísio, né, com os grandes pastores que usam dinheiro do financiamento de publicidade, 648 milhões de reais que você tem usado. Então, assim, eu vou te mostrar que é mentiroso, porque o marqueteiro dele não escreveu essas respostas ali. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, ele não consegue mostrar nada disso. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, ele não consegue citar nem 2 aqui. Mas o que o marqueteiro escreveu, ele deu conta, deu uma embananadinha, mas aí você vai ver que é um mentiroso. Tabata Amaral, palavra com você. Eu queria comentar sobre o que o Nunes falou. São Paulo, por 3 anos, não teve prefeito.
Dinheiro em caixa, gente, será algo histórico. Qualquer ex-prefeito de São Paulo teria feito muito com isso. Veio o ano de eleição, ele percebeu que a coisa estava feia, ninguém nem sabia qual era o nome do prefeito, a cidade suja, o trânsito maior, as pessoas mais tempo no transporte, São Paulo caindo em todos os rankings de educação. E aí fez o quê? Gastança, gastança, gastança. É aí que vieram essas obras, esses projetos sem licitação, sem transparência, mais de 200 contratos estão sendo investigados. Mas o que eu queria dizer é que não adianta nada ter dinheiro, fazer projeto, se você não tem controle. Controle do dinheiro, controle dos agentes públicos, controle do que de fato acontece na cidade. Cracolândia saiu do controle, o transporte público saiu do controle, a educação saiu do controle. Onde é que a gente vai parar? Eu sei que o nível está tão baixo que tem gente que não quer nem mais ouvir, mas olha a oportunidade que a gente tem de trazer novas ideias, de chacoalhar, de questionar. E eu tenho certeza que São Paulo não aguenta mais 4 anos de Ricardo Nunes. Muito foi falado sobre habitação, mas eu queria perguntar para você que está nos ouvindo, se você acha que aumentou ou diminuiu o número de pessoas na rua na gestão do Nunes. Para mim é óbvio que aumentou. 80 mil pessoas na rua, 400 mil pessoas que precisam de uma moradia digna. E eu queria trazer aqui uma proposta que é muito inovadora, porque o mundo está mudando e a gente também tem que estar atento a isso, que é o Prefia, que é a minha proposta. A prefeitura como fiadora. Vamos pegar esses imóveis que só na região central são 60 mil e estão abandonados. A prefeitura paga de 10% a 90% do aluguel de um imóvel que hoje está desocupado, entra como fiadora e a gente garante, com uma pequena ajuda, que quem está ascendendo, quem consegue separar um dinheirinho, está morando mais perto dos serviços. E só um comentário sobre essa instrumentalização da fé que a gente está vendo aqui. Eu sou cria de igreja, a igreja salvou minha vida, mas vocês nunca vão me ver entrando nessa competição da gente falar da nossa relação com Deus para ganhar um voto, porque isso é a última coisa que um cristão faria. Guilherme Boulos pediu a palavra, na sequência Nunes e na sequência Pablo Marçal. Boulos. Gente, tudo que o Ricardo Nunes diz aqui é para esconder aquilo que ele não fez. Ele fica vomitando número, mais número, mais número, mas você vive a cidade real. Não adianta. Aliás, a propaganda dele na televisão poderia ser uma série da Netflix, de tão ficcional que é. É ficção pura. Não vai convencer. Ele falou aqui de experiência. Outro dia, Nunes, você declarou que o Boulos não tem experiência, não geriria nem um carrinho de cachorro-quente. Eu fico imaginando um carrinho de cachorro-quente gerido por você. O cachorro-quente ia custar uns R$300, porque a salsicha ia ser superfaturada, como foram as obras emergenciais. Não é? A salsicha, não é? ia vir do compadre. A mostarda ia comprar do amigo. Não é? E isso seria, essa experiência eu quero longe de mim. Essa, afasta de mim esse cálice. A experiência que nós queremos é uma experiência de eu ter a Marta Suplicy como vice, que fez os céus, o bilhete único. A experiência de quem tem compromisso com o povo, de quem tem uma trajetória e uma história não ligada a esse tipo de acusação e de coisas escusas, mas de quem tem postura para governar São Paulo. O candidato Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, já foi negado, já foi julgado e negado, mas o senhor pediu também a palavra é sua. O Guilherme Boulos, mas antes deixa eu responder ali para o Pablo Henrique. Pablo Henrique, essa coisa de querer falar de religião é muito ruim. Sabe que fica feio para você? Você ir lá na Assembleia de Deus, falar com um grande líder e depois ficar postando que ele te apoia e se ele não te apoia, ficar mentindo, isso é ruim. Eu vou deixar para você uma mensagem importante, Salmo 133, que é o que você não conseguiu fazer no nosso ambiente. Diz o Salmo 133, ó quão bom é que os irmãos habitem em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Você só veio para tumultuar, Pablo Henrique. A gente está falando aqui da maior cidade da América Latina, de 12 milhões de pessoas. Nós estamos falando do futuro das pessoas. Né? Essa agressividade, essas questões. Aqui eu tenho a minha vida dentro da igreja. Tem um grupo de oração na minha casa, chama Grupo de Oração Sagrada Família, mas não é isso que interessa aqui. Não é isso. O que interessa é essas mentiras que você coloca, são os ataques, as agressões. É isso. Então, só para deixar claro aqui. E com relação aqui ao seu Guilherme Boulos, rapaz, não fica colocando as coisas de uma forma errada para as pessoas, sem prova. Isso é feio. Vocês estão vendo aqui, está todo mundo aqui atacando. Por quê?
São Paulo é inegável. Nós estamos batendo recorde de investimento. Recorde. Eu vou entregar 8.400 obras. 8.400 obras. O que tem de realidade é isso. É você que está aí no seu bairro, sabe que chegou a obra. Se não chegou, está andando ou vai estar chegando, porque a gente está cuidando da cidade. É isso que a gente tem de avanço na nossa cidade. Como, por exemplo, eu fui dias atrás com o Tarcísio, lá no Capão Redondo, naquela enchente, que não vai ter mais enchente, estou fazendo o piscinão. Nós vamos fazer a extensão ali da avenida e no Córrego dos Brancos, a extensão da Caldeira Filho. Tanto que o Tarcísio vai fazer de centro-bairro, vou fazer bairro-centro. E vai passar 2 viadutos onde eu estou fazendo piscinão. E vai chegar o metrô até o Jardim Ângela, nessa parceria com o governo do estado. Então acaba o alagamento, melhora a questão da mobilidade, com a extensão da Cadeira Filho até Moimirim. Vai melhorar porque vai estar o metrô até lá. Como eu fui também outro dia com o Tarcísio em Perus. Inclusive, Morro Doce é Perus, você não sabe nem onde é que ficam as coisas aqui. Não é Pirituba, não. Lá, estou fazendo 4 piscinões, vai acabar com a enchente. É isso que a gente precisa fazer, cuidar da cidade. E tomar cuidado, porque aqui o que eles querem é o seguinte, ninguém tem experiência de nada, né? Ficam colocando situações. Fala aqui do rapaz que eu conheço, do Pedro. Ele trabalhou para o governo há 20 anos. Quer dizer que ele é compadre do Haddad, é compadre da Marta? O que é isso? Exatamente, o que eu fico assim, indignado é das pessoas virem querer colocar coisa aqui que não sou verdadeiro. Tem verdadeira a minha história de vida, limpa, que eu vim da periferia com orgulho, do Parque Santo Antônio. Que um prefeito que veio da periferia governa a cidade hoje está batendo recorde de investimento. E é isso. E que a gente vai continuar avançando. E para isso eu peço que você vote no 15, para a cidade continuar nesse caminho seguro. Pediram a palavra aqui Pablo Marçal e Guilherme Boulos. Primeiro, Marçal. De novo, falar um versículo que está escrito ali. Eu sou o único aqui que não tem cola, mas está tudo bem. Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos, era sua secretária até o começo do ano? Não faz sentido nenhum, o eleitorado tem que saber disso. Sobre você e o seu marqueteiro fajuta, que perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a sua, e também como foi com o governador, que também apoia a sua campanha, Rodrigo Garcia. A arrogância de vocês vai levar vocês à ruína, tá? Já que você citou Salmos, eu vou colocar Salmos 69, onde está escrito assim, ó, o zelo pela sua casa me consumiu. Todas as vezes que você me vê indo para um confronto, eu nunca vou negar, porque um verdadeiro cristão ele vai para o confronto. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não poupou Pedro, não poupou os cambistas, que é a maioria dos que estão aqui. Ele destruiu tudo que estava na porta do templo, que quando precisa, ele chamou algumas pessoas de raca, que significa raça de víboras. E quando a Tabata fala, não vamos falar de religião, ela está falando, eu não entendo desse assunto o suficiente para trazer ele. Interessante é que o governo de uma pessoa é definido pelo tanto de sabedoria e experiência que ela tem. Sou cristão e eu sei que você não leva essa vida que você está fazendo aí. A Tabata, no último debate, eu pedi perdão para ela, na hora que alguém perguntou sobre isso, ela não perdoa um cristão, sempre perdoa. Inclusive, tem que fazer no mesmo dia 490 vezes, que é 70 vezes 7. Que fique claro aqui, eu sei que você não vai responder, seu Aldo Rebelo, comunista, Soninha, que é comunista, tudo no seu governo, você é só um santo. Se a gente não canonizar você até o final da eleição, eu sei o que a gente vai fazer com você. Nós iremos fazer algo poderoso. A gente vai ter que colocar você ano que vem, através da Polícia Federal, naquilo que você está todos os dias na hora de deitar sabendo o que vai acontecer por causa das merendas. Tabata e Nunes também pediram a palavra, mas antes, Guilherme Boulos já tinha pedido. Palavra com você. Não, gente, só para deixar claro, não ficar nada no ar. Né? As denúncias que eu citei aqui, por exemplo, de 50 milhões em contratos para o compadre do Ricardo Nunes, né? É compadre de fato, é o padrinho da filha dele. Né? Essas denúncias foram publicadas pela Folha de São Paulo e pelo UOL. Assim como outras denúncias, como o conjunto das obras emergenciais, 4 bilhões de reais sem licitação. É importante para ficar claro. Em segundo lugar, colocar o seguinte, ele citou aí obras, por exemplo, a extensão do metrô para o Jardim Ângela, não é? Eu fui buscar com o presidente Lula recursos do governo federal para contribuir para isso. Assim como lá na região do Capão, a urbanização do Morro do S e a canalização do Córrego dos Freitas, que o Ricardo Nunes não fez. Quem é do Capão sabe muito bem disso. Extensão do metrô da linha verde, que vai vir recursos do governo federal, Instituto Federal no Jardim Ângela e também em Cidade Tiradentes, várias obras. O que ele citou, inclusive, de recursos que ele teria para os ônibus elétricos são do BNDES, que eu fui me reunir com o Eluígio Mercadante, presidente do BNDES e do Banco do Brasil. Só para que ninguém consiga ficar aqui dizendo que está fazendo caridade com chapéu alheio. Tabata Amaral. Eu acho que é importante trazer, para quem não acompanhou isso,
que Pablo Marçal, que está sempre partindo para baixaria, para ataque sujo, para desviar a atenção de todo o seu histórico, da sua condenação, dos crimes pelos quais é investigado, meses atrás, ele teve a coragem de falar sobre o meu pai, que sim, eu perdi para o suicídio, eu perdi para as drogas, quando era adolescente ainda, porque achava que assim ia conseguir me desestabilizar. Essa é a imagem que tem das mulheres, né? Se é baixinha, se tem a voz mais mansa, que qualquer um vai conseguir comandar essa mulher. Mas olha só que surpresa, justamente a mulher no debate é a adulta da sala. Olha só que surpresa, justamente a mulher que muitas vezes sofre tanto preconceito, está aqui falando de proposta e batendo de cara com cada um desses marmanjos que não conseguem responder minhas perguntas e que não conseguem endereçar perguntas a mim. Sabe por quê? E sabe por que eu não fico esbravejando sobre a minha fé? Porque eu não preciso. A relação que eu tenho com Deus, é com a minha comunidade, é com a minha igreja. E eu aprendi desde muito pequenininha, no coral, no TLC, na infância missionária, que o bom cristão demonstra seus valores pelos seus atos e não pelas suas palavras bonitas. Quanta gente aqui que já foi condenada, que já foi investigado. Onde é que está na Bíblia que cristão rouba, que cristão dá golpe, que cristão prejudica, tira dinheiro de coisa miúda e de coisa grande? Não preciso falar se eu estou aqui para trabalhar, para servir. Não foi com Jesus, a gente não aprendeu sobre falação. Tem gente que é bom de cartaz, de militância, tem gente que é bom de propaganda, tem gente que é bom de mentira. Não foi isso que eu aprendi. E eu realmente não acho que essa instrumentalização da fé, ela é boa, nem para nós cristãos, nem para o que está acontecendo. Mas se você quer saber quem de fato carrega valores cristãos, independente da religião que professa, que pratica, olha para os valores. Porque desonesto, para mim, não é cristão, e quem fala demais e mente e não traz ações concretas para retribuir também não é cristão. A coisa mais bonita que eu tenho para trazer da minha história é o tanto de projeto que eu aprovei. É o pé de meia, R$200 por mês, mais R$1.000 por ano, que está transformando a vida de quase 3 milhões de jovens. É os absorventes que a gente lutou para colocar na escola, é a vacina para os professores no auge da pandemia, é o marco legal das startups, mudanças climáticas. Não vou falar aqui dos 20 projetos, mas cristão trabalha, não fica na falação não, muito menos com essas mentiras todas que a gente está vendo. Bom, aqui Pablo Marçal pediu a palavra, Guilherme Boulos também, mas antes já tinha pedido o Ricardo Nunes, então começa com o Ricardo Nunes. Ok. Olha, pessoal, é muito importante que a gente tenha transparência, verdade, né? O que o Guilherme Boulos tem insistido em falar, e eu tenho muita tranquilidade de conversar com você, é de que o padrinho da minha filha, que presta serviço há 20 anos para a prefeitura, 20 anos, executa serviço para vários governos e prestou serviço para a prefeitura, mas não, ele fala de investigação. Não existe absolutamente nada, nem disso de que o serviço não foi feito, de que foi nada. A única questão que ele traz, e você precisa saber disso, para não cair nessas armadilhas, é de que uma pessoa que eu conheço, tem várias pessoas que a gente conhece. Agora, existe todo um procedimento lá para fazer as contratações. Existe a controladoria, o Ministério Público. Comigo, nunca vai ter e nunca teve nenhum tipo de benefício para ninguém. Comigo, inclusive quando eu fui vereador, que eu presidi a CPI da sonegação tributária, que eu pedi o indiciamento de 99 diretores de instituição financeira, que eu fiz a condução coercitiva do Maestro Dionécio na CPI do Teatro Municipal. Comigo não tem nenhum tipo de possibilidade de que aconteça qualquer coisa errada que não tenha punição. E para o Pablo Marçal, nem o cara condenado, vem falar de Polícia Federal. Teve pouco tempo aí a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa dele. Foi condenado, foi para a cadeia. Não vou nem considerar o que esse cara fala, né? É como foi dito aqui, quem é um cara para se dizer cristão que comete crime, que tira dinheiro das pessoas mais pobres? Não vou considerar. Agora eu te pediria, Guilherme, vamos levar o nível, né? Não dá para ficar colocando coisas para as pessoas aqui que não sejam realidade. A palavra com Pablo Marçal agora. A Tabata, ela fez o discurso mais longo, o discurso cristão mais longo que já teve debate político agora nessa última fala dela. E eu quero te dar os parabéns, Tabata. Quando a gente não domina o assunto, a gente ataca ele. O Ricardo acabou de falar que eu toquei alguma coisa de alguém. Estou aberto ad infinito a retribuir 4 vezes mais se alguém achar se eu peguei alguma coisa de alguém. Aquilo era uma relação de trabalho, mas é uma mancha, né? Infelizmente, eu peço perdão para a sociedade por ter trabalhado para um canalha que acabou me colocando nisso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós,
ela quer provar para você que é mulher. Ô, Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. A Tabata pediu a palavra, mas antes, Guilherme Boulos já havia pedido. Então, a palavra primeiro com Guilherme Boulos. Primeiro, eu lamento a fala preconceituosa do Pablo Marçal, insinuando que quem vota em mulheres teria menos inteligência. Lamentável. Triste ouvir isso de alguém que quer governar a maior cidade do Brasil. Em segundo lugar, é também lamentável a gente ver que um debate com todos os desafios que tem em São Paulo, nos últimos 5 minutos rodou aqui entre os candidatos sobre quem seria mais cristão, quem seria cristão verdadeiro. Francamente, eu não acho que esse é o tema que nós precisamos discutir quando a gente quer governar São Paulo. A gente precisa ter propostas para a moradia, para a mobilidade, para a saúde, para a educação. Agora, para a gente estabelecer a verdade, e novamente, Ricardo, não ficar nada no ar, certo? Você disse que eu estava usando mentiras. Você está sendo investigado pelo Ministério Público pelas obras emergenciais sem licitação, dentre elas a que você entregou 50 milhões para o seu compadre, né? E aí você disse, bom, a gente sempre conhece muita gente, de fato você tem favorecido muita gente que você conhece. Também nas armadilhas para o mosquito da dengue, que custava R$10, você comprou a 400, foi de um amigo seu, que foi sócio numa associação, né? Ou seja, tem muitas coisas suspeitas, Ricardo. Eu entendo que você fique desgostoso quando a gente traz essa questão, que isso seja delicado para você, que você fique resmungando aqui ao lado no púlpito, mas são coisas que a população precisa saber. Porque não tem condição um prefeito, né, que ficou ausente 3 anos, gente, apareceu agora em tempo de eleição, favoreceu amigos e compadres, isso está sendo investigado, a máfia das creches está sendo investigada pela Polícia Federal, isso é fato e você sabe. A questão das obras emergenciais está sendo investigada pelo Ministério Público, não adianta negar a realidade. Isso precisa ser dito com transparência para as pessoas que estão assistindo a gente. Bom, já a Tabata pediu a palavra, Ricardo Nunes também. Eu só queria alertá-los que a gente ainda tem 2,5 blocos de debate, mais da metade do tempo de vocês já foi utilizado. A Tabata quer agora a palavra. Eu vi uma notícia hoje cedo de que o Pablo Marçal foi recebido na periferia com protesto de cadeiras. Eu estava ontem fazendo uma caminhada pela minha vila missionária, foi a coisa mais linda, e uma mulher veio para a sacada com uma cadeira na mão para, enfim, declarar apoio a mim, mas também para dizer que rejeitava muito esse candidato. Eu não defendo a violência não, mas eu trago isso porque a única coisa que disparou nessa eleição foi a rejeição de Pablo Marçal. Adivinha entre quem? Mulheres, e especialmente mulheres da periferia. Então eu tenho só um pedido para vocês para fazer. Vocês sabem que a gente está sendo sempre subestimada. Desde que eu me entendo por gente, dizem que eu não consigo, que eu não dou conta, que não é para mim. A barra para a gente é muito mais alta. Mas quem é que dá conta de tudo? Da família, do trabalho, do estudo, de sonhar. Quem é o arrimo, quem é o ponto de segurança. Então eu tenho só um pedido para vocês. Eu sei que a mulherada muitas vezes está com tanta correria que não consegue parar e se posicionar politicamente. Mas eu conto demais com vocês, homens e mulheres, homens também, que não só estão cansados dessa baixaria, mas que merecem uma prefeitura que vá colocar seus filhos o dia todo na escola, com robótica, o dobro de inglês, basquete, dança, uma prefeitura que vai cuidar da saúde e vai combater a corrupção nas filas. Uma prefeitura que vai redesenhar as linhas de ônibus para a gente ter mais ônibus circulando, mas também linhas mais retas. E também uma prefeitura que vai trabalhar para você, mulher, não ser vítima de feminicídio, nem de assédio, nem de roubo de celular. Então, eu conto demais com vocês, porque vocês sabem que podem contar comigo. O candidato Ricardo Nunes pediu a palavra, na sequência, Pablo Marçal. Tá ok. Felizmente, tem que vir aqui gastar do meu tempo. Queria falar das coisas, mas são alguns segundos. Das mentiras aqui do Guilherme Boulos. Olha, eu não admito, eu não permito qualquer tipo de corrupção. Eu combato corrupção, é a minha história de vida. Nunca tive indiciamento, nunca tive uma condenação. Todas as minhas ações foram de combate à corrupção. Agora, se tem que investigar, se está investigando, óbvio
Tem que investigar. A Controladoria está para isso, o Ministério Público está para isso. Se observar alguma coisa errada de alguém que fez, tem que pagar por isso, indiscutivelmente. Agora, quem fez de verdade, quem pôs a caneta lá, foi o seu Guilherme Boulos, para poder normalizar a questão da rachadinha. O que é a rachadinha do Janones? É o cara pegar o dinheiro público e rachar com o funcionário, provado com áudio. Ele foi lá e liberou o Janones e normalizou a rachadinha, só que a Polícia Federal foi lá e abriu inquérito contra o Janones. Então, nem adiantou você fazer esse ato de auxílio, de incentivo à corrupção, que é isso que você fez lá, o Boulos, porque a Polícia Federal foi para cima. Da minha parte, zero com relação à questão de corrupção, tolerância zero, 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 zero. O candidato Guilherme Boulos pediu direito de resposta, a nossa equipe já está analisando. A palavra agora é com Pablo Marçal. Quero parabenizar o UOL, que formato impressionante, dinâmico, muito bom. Sobre as propostas, a gente vai falar delas, mas lembra que os jornalistas que vieram fazer as perguntas não perguntaram sobre propostas, pegaram no calcanhar de cada um, então isso estimulou esse tipo de debate. Nada contra as perguntas são livres, que a gente vive numa democracia. Só isso mesmo. O pedido foi negado ao candidato Guilherme Boulos. Quer falar? Sim. Então ele quer falar. Não, para a gente não deixar a acusação sem resposta, eu acho que todo mundo que acompanha e acompanha o noticiário sabe das investigações sérias que existem contra o Ricardo Nunes, investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, ele terá que responder por isso. Não tem jeito. E nós sabemos o que pode acontecer, inclusive, com o desdobramento dessas investigações. Agora, em relação à rachadinha, me impressiona muito ele trazer esse tema aqui. Ele que é aliado do Flávio Bolsonaro, o rei da rachadinha, ele é o rei do camarote, que enquanto estava lá 2 milhões de pessoas sem luz, estava no camarote da Fórmula 1, aliado ao rei da rachadinha. Ele que, na acusação da máfia das creches, foi acusado de receber cheques de rachadinha das creches na sua conta. Em relação ao Janones, para deixar muito claro, para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o Janones for determinado culpado pela PF, pelo Judiciário, que pague, como Flávio Bolsonaro ou como qualquer um. O que eu não poderia permitir é chicana no Conselho de Ética da Câmara. Aliás, o deputado do partido do Ricardo Nunes votou a favor do meu relatório. Aliás, o partido do Janones apoia o Ricardo Nunes. Qual é a autoridade moral para trazer esse tipo de questão aqui? Nunes pediu a palavra, mas antes, Marçal também pediu. O Nunes não vai tocar no assunto que a Marta Suplicy era secretária dele. O Boulos acabou de trazer uma contribuição social que há tempos a gente não via ser contribuindo com a sociedade, trazendo aí a aliança dos dois. Os dois comunicam o mesmo consórcio comunista do Brasil, envolvido com Milton Leite, Kassab, Temer e companhia. Ele não, eu estava lá presente, foi sua primeira palavra que você direcionou à minha pessoa, Boulos, perdão, ato falho. Foi ato falho, eu não terminei de falar, não. Me perdoa. Você me perdoa? É o seguinte, lá no momento que ele teve no Conselho de Ética, ele não teve ética. Porque você votou nele para deputado federal, ali ele tinha que ter mudado o rumo do Congresso Nacional. Sabe qual era o medo ali? O medo não era do Boulos, o medo não era do Janones. É que aquilo ali é uma prática comum com o seu dinheiro. E ele passou a mão, sim, ele passou o pano para essa prática. Ricardo, já que você vai falar agora, explica só uma vez que você sempre foge das perguntas, o motivo de você ter a Marta Suplicy como sua secretária e hoje ela é vice do Boulos. A palavra com o Ricardo Nunes agora. Guilherme, o Ministério Público investigou esse caso da creche onde tinha uma citação do meu nome, analisou tudo, fez minha quebra de sigilo, que tem que fazer isso, e arquivou, porque não tem absolutamente nada. Você está falando de um inquérito da Polícia Federal que eu não apareço em nada como acusação, nada. 20 mil folhas, não aparece nenhuma acusação contra mim, essa é a verdade. Não queira enganar as pessoas. Ô, Pablo Henrique, deixa eu te falar uma coisa. Quem não está do meu lado é o cara que participou do seu partido aí, da liberação, com áudio dele, do André do Rep, um dos maiores criminosos, o Pablo. Toma juízo, rapaz. Pablo Marçal pediu a palavra. Você viu que ele acabou de fugir de novo do negócio da Marta Suplicy, porque na tracking lá e na quali das pesquisas mostra o desespero que eles estão hoje. A única campanha aqui que está dissolvendo é a dele. A do Datena acabou, inclusive vocês não estão vendo ele aqui por isso. Está com 70% de rejeição na pesquisa, que a maioria aqui crê, e com 2% das intenções de votos. Ricardo, eu insisto, por que a Marta Suplicy, Aldo Rebelo, Soninha são seus... a Suplicy era a sua secretária e agora é vice dele?
A gente dá sequência agora a esse segundo bloco, que é perguntas entre os candidatos. E quem faz a pergunta neste momento é a candidata Tabata Amaral ao candidato Pablo Marçal. Mais uma vez, eu alerto a vocês pelo tempo do debate aí, vocês estão aí com o cronômetro correndo e todos já gastaram muito mais da metade do seu tempo. Então, vamos ficar atento que a gente tem mais 2 blocos pela frente. A Tabata agora tem 30 segundos para fazer a pergunta, que não conta no banco de tempo. Tabata. Um tema que me preocupa muito e vem sendo desrespeitado nos debates é o tema da pessoa com deficiência. O Pablo Marçal, no seu plano de governo, não tem nenhuma proposta concreta para a pessoa com deficiência. E o que tem na internet assusta bastante, porque ele humilhou uma mulher que estava numa cadeira de rodas, dizendo que ela só não andava por força de vontade. Então eu queria lhe dar a oportunidade para se desculpar e para dizer o que de concreto você defende para as pessoas com deficiência. Concreto. A palavra agora com o candidato Pablo Marçal. O seu plano de governo é brilhante, o problema é que não vai ser executado porque você não vai vencer a eleição. Sobre o que eu fiz ali foi uma oração, eu sou cristão, nunca vou negar a oração para uma pessoa. A resposta não, tempo agora é com a Tabata que pediu a palavra. Não tem nenhuma proposta. E isso lembrando que no penúltimo debate, Nunes defendeu tirolesa para a pessoa com deficiência. Nós temos quase 1 milhão de pessoas com deficiência em São Paulo. São mais de 800 mil pessoas. Minha primeira proposta é a estratégia SP Acessível. É a gente garantir 100% de acessibilidade nos ônibus, pontos de ônibus, nas calçadas de maior circulação e nas escolas. A segunda coisa é olhar para a inclusão dos pequenininhos. Estou cansada de encontrar mães, como encontrei no NAB da Brasilândia, me dizendo que teve uma vaga negada numa escola municipal. A gente vai ter em cada escola um profissional de educação inclusiva e para aquelas crianças com TEA, por exemplo, o transtorno do espectro autista, que precisarem, a gente também vai ter o acompanhante terapêutico. Nós temos o Capacitaí, que é um programa de inclusão produtiva para os adultos que são, por exemplo, cadeirantes, para que eles possam ter a formação e a experiência para acessar bons empregos. E termino falando do Rampa, que é a nossa rede de apoio à mãe paulistana atípica. A gente também precisa olhar para quem cuida e a gente sabe que as mães atípicas, as famílias atípicas estão muito abandonadas. O Rampa, que é a minha proposta, é apoio psicológico e aí a gente dá espaço para que essa mãe, para que esse pai possa se cuidar. Bom, e agora quem faz a pergunta é o candidato Pablo Marçal, justamente para a candidata Tabata Amaral. Pablo, 30 segundos para a sua pergunta. Tabata, o que você já fez em relação a essas pessoas que têm necessidades especiais, tendo centenas de milhões de reais como congressista? Explica para nós. Agora a resposta com a candidata Tabata Amaral. Para quem não acompanha a política, nós, enquanto congressistas, podemos destinar emendas parlamentares, recurso federal, que é do povo, para causas, para territórios que nós acreditamos. E eu fui uma das parlamentares que mais destinou recurso justamente para instituições como o NAB. Só o NAB foram cerca de 500 mil reais. O que é o NAB? É uma instituição que está na Brasilândia e que faz um trabalho que a prefeitura hoje não faz, de acolher essas mães, de acolher essas crianças. Pablo Marçal não tem nenhuma experiência na política. Ah, vale só dizer uma coisa que eu acabei esquecendo. Quem votou no Pablo Marçal para deputado na última eleição acabou elegendo um deputado do PT. Sabe por quê? Porque ele fez tanto esquema na campanha, está sendo acusado inclusive de lavagem de dinheiro, contratou uma empresa que era dele e os votos dele foram anulados. Então, imagino que essa seja uma preocupação do seu eleitor, que considera votar em você agora. Tem uma notícia dessa semana para quem quiser procurar e você está novamente incorrendo no mesmo erro e corre o risco de ter os votos anulados. Acho que esse eleitor merece uma consideração. O candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta, está sendo analisado, mas ele também pediu a palavra. Na hora de se eleger, é um tal de diz que é um tremendo blá, blá, blá. Aqui, ó, tem 2 deputados e um vereador disputando comigo. Eu perguntei, o que você já fez sendo deputada para esse público? Nada, absolutamente nada. Assim como o Boulos não moveu nada de habitação com as super emendas que eles têm, votando com aumento de imposto e junto com o governo federal. Sabe o que acontece? É bonito demais falar que você tem 800 pessoas formando um plano de governo, tem não sei quantos negros, mas cadê as possibilidades? Por que não pôs um negro na vice? Nenhum deles colocaram. Eles precisam de atender o que os partidos mandam a respeito deles. Você não é bobo. É a oportunidade de deixar esse vereador de lado, esses 2 deputados federais ocupados com a vida deles lá em Brasília.
O candidato Guilherme Boulos quer falar. Antes já foi analisado o pedido de direito de resposta de Pablo Marçal e foi negado. A palavra com Guilherme Boulos. Olha, eu queria falar aqui a respeito de pessoas com deficiência, que para mim é um tema muito caro. A gente vai colocar agentes de vida escolar, auxiliares de vida escolar em todas as escolas municipais de São Paulo. Vamos criar centros de referência dos autistas em todas as regiões da cidade. E eu tive a oportunidade, vou subir inclusive esse vídeo nas redes para quem não viu, de ter uma conquista muito legal junto com o Joaquim. O Joaquim é um menino autista que gravou um vídeo colocando um bullying que ele sofreu em sala de aula e apresentando uma cartilha, sou diferente e daí, para que fosse para as escolas. Esse vídeo dele chegou para mim, chegou pela minha mãe, inclusive. Eu procurei a família do Joaquim, conversei com a mãe dele, com a autora do livro, marquei uma reunião com o ministro Camilo Santana da Educação. Joaquim foi lá, a mãe foi, a autora do livro foi, e faz 2 meses a gente recebeu uma notícia extraordinária, que a pedido do Joaquim, essa cartilha, a partir do ano que vem, vai estar em todas as escolas do Brasil, para poder enfrentar bullying de crianças com deficiência, de crianças autistas em particular. Me orgulho muito de ter sido parte de uma conquista como essa. Como prefeito de São Paulo, vou olhar com muito carinho, com muita atenção para as pessoas com deficiência. Com isso, encerramos o nosso segundo bloco. Nós vamos fazer agora um intervalo de 4 minutos. Mas você que está nos acompanhando ao vivo pode seguir conosco, que a gente tem todas as informações dos bastidores e análise dos nossos colunistas que estão no estúdio do UOL. A gente volta em 4 minutos com as perguntas dos jornalistas do UOL e da Folha para os candidatos. Estamos de volta com o debate UOL e Folha com os 4 candidatos mais bem posicionados na pesquisa Datafolha. Você que está acompanhando aí o nosso debate, muito obrigada pela sua audiência. Como você sabe, o nosso debate traz esse formato diferente, tem sido interessante acompanhar como eles estão administrando o tempo. E eles gastaram muito mais tempo aí nesses 2 primeiros blocos. Dando uma olhada aqui nos cronômetros, Ricardo Nunes tem ainda 7 minutos e 17 segundos, Guilherme Boulos 6 minutos e 50 segundos, Pablo Marçal 7 minutos e 50 segundos e Tabata Amaral 6 minutos e 7 segundos. Esse terceiro bloco começa com perguntas de jornalistas para os candidatos. E conforme o sorteio, a primeira a fazer pergunta é a jornalista Júlia Barbon, da Folha de São Paulo, e que pergunta para a candidata Tabata Amaral. Júlia. Candidata, a senhora costuma exaltar a sua autoria como deputada federal em projetos como o Pé de Meia, para estudantes de baixa renda, e a distribuição gratuita de absorventes. Mas uma reportagem do UOL mostrou que projetos muito parecidos foram protocolados anos antes pelos deputados Edilvan Alencar, do PDT, e Marília Reis, do PT. Depois que isso foi divulgado, a senhora passou a se referir aos projetos como um trabalho coletivo. Por que a senhora não deu crédito para os seus colegas antes? A candidata Tabata Amaral tem ainda 6 minutos e 7 segundos para usar aqui no debate e responde a pergunta, então, da jornalista da Folha de São Paulo agora. Júlia, eu entendo o papel do jornalismo, mas acho triste que você traga aqui uma narrativa mentirosa que foi trazida pela Marina Helena no último debate. Marina Helena, para se aparecer, traz mentira, ataca os adversários e eu tenho uma única resposta. Quem tiver qualquer dúvida, digita Pé de Meia e vê quem é a autora do projeto. Quem tiver qualquer dúvida, procura todos os autores da Lei de Distribuição de Absorventes. As pessoas não são bobas, elas estão acompanhando e elas sabem que justamente por eu não ter esses BOs que esse povo todo aqui tem, tenho sim muito trabalho e é isso que vão atacar, mas o povo sabe do meu trabalho e da minha seriedade. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. Nunca imaginei em toda a minha vida ter que defender a jornalista aqui da UOL, mas olha o tanto que a Tabata foi injusta. Ela leu uma matéria e a matéria é fato. Não faz sentido. Só assume que você copiou e dá o crédito para as pessoas. Ponto. A gente dá sequência aqui ao nosso debate. Quem faz a pergunta agora é a colunista do UOL, Thaís Bilenque, e que pergunta ao candidato Pablo Marçal, que ainda tem, segundo aqui o nosso cronômetro, 7 minutos e 36 segundos para responder às perguntas e também participar do debate. Candidato, o senhor transferiu seu domicílio para São Paulo na véspera de acabar o prazo. Passou a morar numa casa de um advogado que o senhor não esclareceu se o senhor alugou ou pegou emprestado. Não esconde o desejo de disputar a presidência da República nas próximas eleições. E nem a sua esposa vai votar no senhor porque ela não transferiu o título para a capital paulista. Por que o eleitor paulistano deveria acreditar que o senhor vai levar a sério a prefeitura?
Quem responde, então, é o candidato Pablo Marçal, que ainda tem 7 minutos e 36 segundos. Eu aluguei a casa, né, desse advogado, R$200 mil de aluguel por mês, só para você saber. E eu não tenho que abrir o contrato para pedido dele, certo? A autorização dele, se ele quiser, ele pode ficar à vontade a fazer isso. A minha esposa transferiu o título, acho que vocês precisam dar uma olhadinha direitinho aí. E está tudo dentro da legislação, está tudo certo, não tem problema nenhum. Nós seguimos, então, aqui com a pergunta dos jornalistas do UOL e da Folha, justamente para perguntar aos candidatos. E a terceira pergunta da jornalista da Folha, Ana Luísa Albuquerque, para o candidato Ricardo Nunes. Ana Luísa já está conosco. Ana. Candidato, no fim do ano passado, a sua gestão interrompeu o serviço de aborto legal no único hospital da rede que fazia o procedimento no caso de gestações avançadas, nas situações previstas em lei. Segundo organizações que acompanham o tema, o aborto tardio não é mais realizado em unidade da prefeitura. O senhor nega descumprir a lei. Então, candidato, o senhor pode, por favor, informar qual hospital a gestante pode procurar na rede municipal caso ela precise interromper uma gestação avançada? A resposta, então, com o candidato Ricardo Nunes, que, segundo aqui o nosso relógio, ainda tem 6 minutos e 50 minutos para usar, conforme quiser, no nosso debate. Desculpa, eu falei errado, eu falei do Boulos. Ele tem 7 minutos e 17 segundos. Ok. Ana Luísa, esse tema acabou dando muita repercussão por causa de uma ação do PSOL, onde ali na Cachoeirinha fazia o procedimento. Eu sou um prefeito, a minha história de vida de cristão, de defender a vida contra o aborto, defender a vida desde a concepção. Agora, a Prefeitura de São Paulo, e nenhuma prefeitura vai descumprir a legislação. O que houve foi uma forma de ajuste por técnicos, por médicos, aonde poderia ser feito o atendimento da legislação para que o Hospital da Cachoeirinha fosse liberado para fazer a cirurgia de endometriose. Nós tínhamos 1.200 mulheres aguardando a fila de endometriose e lá era o melhor local para se fazer. Tanto é que a gente conseguiu fazer mais de 1.000 cirurgias de endometriose das mulheres. Portanto, a prefeitura fazendo aquilo que tem que ser feito, a minha posição sendo mantida e as pessoas sendo atendidas. Dando sequência aqui ao nosso debate, quem faz a pergunta agora é a colunista do UOL, a jornalista Raquel Landim, que faz pergunta neste momento para o candidato Guilherme Boulos. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. Pode falar agora, pode falar. Ricardo Nunes, em 10 debates eu te perguntei por que a sua secretária Marta Suplicy hoje é vice do Boulos. Você não respondeu, eu vou deixar aqui em aberto para você responder a hora que você puder. Perguntando para você. Agora, então, vamos ouvir a pergunta da jornalista Raquel Landim. Raquel. Candidato, o senhor está com dificuldade de conquistar o voto que foi de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 na periferia de São Paulo. Nesse fim de semana, o presidente deveria ter feito caminhadas com o senhor exatamente na periferia, mas não veio. No início de janeiro, Lula disse em entrevista que a eleição em São Paulo era uma coisa muito especial, uma confrontação direta entre um ex-presidente e o atual presidente, entre ele e a figura, referindo-se a Jair Bolsonaro. Mas ele não participa de um evento seu há mais de um mês. O senhor está sentindo falta do seu padrinho político? Quem responde, então, é o candidato Guilherme Boulos. Olha, nós estamos crescendo bastante nas periferias. Isso se vê. Tive ontem na Brasilândia, anteontem no Grajaú. E, aliás, hoje, para quem é de São Miguel e está em Paulista, tem carreata hoje à tarde. E para quem está com saudade do Lula, sábado, 2 horas da tarde, uma grande caminhada na Avenida Paulista, a caminhada da Arrancada da Vitória. É só chegar. Quem pediu a palavra foi o candidato Pablo Marçal. Quando eu cheguei na disputa eleitoral, o Boulos tinha 37%. Como tem vários institutos, ele deve estar com 21% aí agora. É o seguinte, ele não está crescendo na periferia, ele despencou na periferia. Ao contrário do que foi noticiado, uma imagem com gente brincando com cadeira, ontem foi um arrastão no Grajaú e o Grajaú é nosso. Você vai ficar desesperado na hora que você vê a urna, viu, Boulos? A Tabata Amaral pediu a palavra. Tabata. De fato, tanto o Marçal quanto o Boulos disputam para ver quem é o mais rejeitado. Mas também é importante dizer que Marçal não vai estar no segundo turno porque eu tive coragem de desmascará-lo. Deve ser por isso que ele odeia tanto as mulheres e vem aqui dizer que mulher que é inteligente não vota em mulher. Mas as mulheres e o povo estão vendo e a única coisa que dispara nessa eleição é a sua rejeição. Pablo Marçal pediu a palavra.
Eu já falei que a Tabata é a mais inteligente e a Tabata é a que menos tem experiência na vida aqui. Agora, a mulher é inteligente, é por isso que vocês não estão dedicando o voto na Tabata. Por quê? Porque você que é guerreira, mãe de família, a maioria aí está sozinha em casa, você sabe que não dá para colocar a Prefeitura de São Paulo numa pessoa que está sonhando. É só isso. Agora a gente chega ao nosso último bloco do debate UOL e Folha, que é um confronto direto entre os candidatos. E segundo a ordem do sorteio, o primeiro a perguntar é o candidato Guilherme Boulos, que pergunta para o candidato Pablo Marçal. Boulos tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Marçal, você sabe que existe uma desconfiança danada da turma que anda em torno contigo, né? Gente que já foi acusada de relação com PCC, com tráfico, todo tipo de coisa. Mas tem uma coisa que não foi falada muito ainda. A sua proximidade com a turma do Dória e com o próprio Dória. Você anunciou pessoas que seriam seus secretários, caso você ganhasse a eleição, que não vai ocorrer. Dos 3, 2 eram ex-secretários do Dória. O teu parceiro que você chamou para a campanha, o Wilson, foi chefe de gabinete do Dória. Você quer governar igual o Dória? Você é um novo Dória? Quem responde, então, é o candidato Pablo Marçal, que ainda tem 6 minutos e 27 segundos para esse último bloco. Vai no meu Instagram aí e acha o seguinte, o vídeo do Dória declarando apoio para o Nunes. O governo que está hoje é do Nunes. As duas pessoas que estão comigo romperam por não concordar com o Dória. E acabou. Bom, a gente dá sequência aqui ao nosso debate. Quem agora faz pergunta é a candidata Tabata Amaral. E a pergunta é para o candidato Guilherme Boulos. Candidato, uma das medidas do governo Lula para manter o equilíbrio das contas públicas foi o novo arcabouço fiscal. Você foi um dos pouquíssimos deputados do Congresso que votou contra esse projeto. Se você é contra o projeto de equilíbrio das contas públicas, até do governo Lula, como que as pessoas podem acreditar que você vai manter o controle dos recursos aqui em São Paulo e que não vai ter um descontrole total, uma gastança total? Agora a resposta com o candidato Guilherme Boulos, que ainda tem 6 minutos e 30 segundos no debate. De fato, como deputado, fiz a votação junto com o meu partido contra o arcabouço fiscal, porque tinha problemas que criariam o risco de ter cortes em gastos sociais. Eu acredito que é plenamente possível a gente ter responsabilidade fiscal, ainda mais São Paulo, com o maior orçamento da sua história, e ter responsabilidade social. É isso que eu defendo, é isso que eu vou fazer como prefeito. Agora a gente vê aqui, eu entendo a tática, porque estamos a uma semana da eleição, os ânimos se afloram. Agora, eu não vou responder esse tipo de ataque, Tabata, porque o meu enfrentamento nessa eleição é contra 2 bolsonaristas e eu acredito que você faz parte do campo progressista, do mesmo campo, e apesar das diferenças que a gente tenha, eu acredito que nós estamos do mesmo lado. O que a gente vê aqui, na verdade, o Marçal gosta de falar de consórcio, é um consórcio contra o Boulos. Né? As pessoas se juntando porque sabem que a nossa candidatura representa a mudança real na cidade de São Paulo, que não tem compromisso com privilégios, que não tem compromisso com a Faria Lima, que tem compromisso da gente virar o jogo e garantir os interesses do povo que mais precisa em São Paulo. A Tabata pediu a palavra, mas antes, Ricardo Nunes também já tinha pedido a palavra, então primeiro Nunes, depois Tabata. Olha, indo para o debate de alto nível, o quanto esse tema é importante. A Prefeitura de São Paulo hoje tem a sua saúde financeira estabelecida. A FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios, nos deu a classificação de AAA, alto nível de investimento, baixo nível de endividamento. Eu tenho um governo liberal a favor das concessões, das privatizações, das PPPs, que isso ajuda na dinâmica da gestão, bem diferente do Guilherme Boulos. A gente segue rigorosamente a questão da saúde financeira, da responsabilidade fiscal, e isso é fundamental. Então aí a gente já percebe uma grande diferença. É muito importante São Paulo continuar num caminho seguro, porque a questão das finanças é algo fundamental para que a gente mantenha os serviços prestados em andamento. Tabata Amaral. Vale sempre lembrar para quem nos acompanha que nem Lula nem Bolsonaro são candidatos nessa eleição. Esse é um discurso que vem mantendo o nosso país refém de um debate real de ideias já há muito tempo. Agora é importante entender quem é que lucra com esse discurso e por que lucra. Porque enquanto a gente estiver num debate polarizado, ideologizado, não tem que se falar de problemas da cidade, não se fala das propostas, não se fala de equipe. Então eu estou aqui para reforçar mais uma vez, prefeito, prefeita, tem que saber conversar com todo mundo. Isso aqui não é um docinho de coco, isso aqui não é brincadeira. Não tem espaço na prefeitura para menino mimado,
nem para quem sai ateando fogo nas coisas e não sabe dialogar com quem pensa diferente. Só para a gente tomar esse cuidado, porque o que a gente colocar na urna no dia 6 de outubro vai falar sobre quem a gente é, quais são os nossos valores, o que é que a gente espera, deseja, merece para os nossos filhos e filhas. E só para fazer um comentário sobre a fala do Nunes, de que adianta todo um esforço feito por outras gestões para São Paulo ter dinheiro, se esse dinheiro não promoveu nenhuma mudança estruturante e transformadora na cidade e se hoje a prefeitura tem tantas denúncias de corrupção. Nunes pediu a palavra. Olha, gente, está melhorando o debate aqui. Agora a gente está indo para um campo de entender o que cada um pensa. Vou te dar uma ideia. Eu inaugurei 19 UPAs. Quando eu construo uma UPA, custa 10 milhões na média. O custeio, 5 milhões por mês cada uma. Olha o quanto é importante a gente ter a saúde financeira da cidade em dia. O orçamento da saúde eram de 10 bilhões, hoje 20 bilhões, esse ano 21 bilhões. A gente tem que ter todo esse equipamento funcionando, toda essa estrutura da cidade funcionando. E isso é importante porque a gente só faz isso quando tem recurso. Então a responsabilidade fiscal, saber fazer a gestão, aqui nenhum deles fez gestão de nada. Ter a gestão, o controle, para que a cidade possa gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. São Paulo gera riqueza, não consome riqueza. Isso é um tema importante para você observar na sua decisão, por isso eu peço seu voto para o 15. Pablo Marçal e Guilherme Boulos pediram a palavra. Primeiro, Pablo Marçal. Eu faço gestão do meu corpo, gestão da minha alma, do meu espírito, da minha casa, das dezenas de empresas que eu tenho, que valem bilhões de reais. Como que um cara que se diz empresário como o Ricardo Nunes fala que faz gestão de alguma coisa, se a única coisa que ele recebe nessa empresa é dinheiro de prefeitura para fazer publicidade? Você está de brincadeira, né, Ricardo? Eu recebo dinheiro de prefeitura? É o seguinte, é só levantar a mão aí, está desesperado por quê? O que a gente precisa de fazer? A gente precisa fazer o seguinte, olhar para de fato a vida da pessoa. É muito simples. O Ricardo é um instrumento de decoração ali na prefeitura. E agora, com esse aditivo de 12 partidos políticos, ele vai entregar essa prefeitura inteira na mão desses caras que você não está votando neles. O candidato Ricardo Nunes pediu, o direito de resposta está sendo analisado. E agora quem vai falar é o candidato Guilherme Boulos, que pediu a palavra. Gente, o Ricardo Nunes faz esse discurso de responsabilidade fiscal e tal, parece bonito. São Paulo tem hoje o maior orçamento da sua história, 112 bilhões de reais. Em 4 anos, qual é o legado que ele deixou? Tenta pensar, você que está assistindo. Com o maior orçamento da história. E pior, ano passado conseguiu fazer déficit de mais de 5 bilhões de reais. Um orçamento desse. Então, não tem condição, não tem coerência, não tem autoridade para vir aqui falar de responsabilidade na gestão da coisa pública. Sem falar todos os escândalos que foram mencionados nesse debate que seguem sem explicação pelo Ricardo Nunes. Falta de transparência, desvio de recurso na prefeitura. Vamos dar sequência aqui ao nosso debate, o seu pedido de direito de resposta sendo analisado. Enquanto isso, a pergunta do candidato Pablo Marçal, que pergunta neste momento para o candidato Ricardo Nunes, segundo o sorteio. Marçal. Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das duas. A resposta com o candidato Ricardo Nunes. Olha, o Pablo Henrique. E sabe por que é Pablo Henrique? Porque é o que está lá no inquérito da Polícia Federal, que ele foi condenado. Eu sou casado há 27 anos. 27 anos. Eu amo a minha esposa, nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara. Como você é baixo. O que tem de verdade, inclusive está rodando aí na internet, é que até aquela situação que o Duda Lima foi agredido, ele armou antes, rasgando lá, o advogado dele rasgando. Está o vídeo, está sendo publicado, está rodando aí. E fazendo para o cara falar que foi agredido. Esse cara é só mentira, é só mentira. Falou que o Trump mandou carta para ele, é mentira. Foi lá para Kamizungo, na África, pessoas humildes. Esse cara em 2019, pessoas pobres, foi lá fazer vídeo, fazer filmagem, dizer que ia fazer 300 casas. Arrecadou mais de 4 milhões e meio das pessoas de boa fé. Sumiu com dinheiro, fez só 1,5 milhão de investimento, tem 26 casas lá feitas. E as pessoas lá, até hoje, nas casas de lata.
Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Envolvido com tudo que é de coisa ruim, de PCC. Olha, cara, vamos elevar o nível aqui. Vamos elevar o nível, cara. Respeito a minha família, 27 anos de casado, amo a minha esposa. Rê, desculpa por tudo isso que a gente está passando, mas vamos superar. Eu te amo, meus filhos. E a gente vai se livrar desse cara que está ganhando aí só em rejeição. Pablo Marçal tem a palavra. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo para você responder, porque você é macho aí, agora abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Você falar que ama a sua esposa, eu não duvido não, você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu o porquê que ela registrou. Ela estava embriagada, ela estava ludibriada, ela estava alienada. O que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Só responde isso. O senhor quer responder? Quer usar o seu tempo? O senhor não pediu a palavra, quer? Ricardo Nunes pediu a palavra. Olha, vocês já perceberam que ele tem o tal das ondas, os golpes. Ele é acostumado a dar golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Você deu golpe lá nos velhinhos, ainda adolescente. Você não escutou a mensagem do teu pai, que está nos áudios da gravação da Polícia Federal? Escute o teu pai, Pablo Henrique. Você deu golpe nas pessoas lá da África humildes. Não faz isso não, cara. Não faz isso. O Pablo Marçal pediu direito de resposta. Antes, o pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi negado pela comissão. E agora o pedido do Pablo Marçal está sendo analisado. Mas o Pablo Marçal pediu a palavra também. Lá em Cabizunga eu fiz uma promessa que eu só sairia de lá depois de construir a última casa. Eu não sou o prefeito lá, igual esse incompetente. Lá eu sou apoiador e eu vou ficar até o final. E estamos juntos, Cabizunga e outros países também na África que a gente ajuda. Um beijo para vocês. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Defenda a honra da sua esposa, então. Ela registrou, você sempre foge do assunto. A Tabata Amaral pediu a palavra. Tabata. Eu queria pedir uma pausa ao que a gente está vendo aqui e trazer uma proposta, porque eu acho que é isso que as pessoas esperam em casa. Vamos falar de violência doméstica, mas não ridicularizando um tema que é tão importante como, infelizmente, muitos adversários fazem. São Paulo bateu recorde de feminicídio nesse ano. Já foram 25 feminicídios. E tem uma acusação, sim, muito grave em cima do prefeito, que é o fato de fazer muito pouco, quase nada para mudar essa realidade. E aí, trazer minha proposta. Nós sabemos que a violência doméstica, ela começa com abuso psicológico. É por isso que eu falo tanto da importância da gente garantir apoio psicológico e independência financeira para nossas mulheres. E aquelas mulheres que foram ameaçadas, elas merecem a proteção do poder público. Seja numa casa sigilosa, na qual elas possam estar até se reerguerem e estarem seguras, seja garantindo a Patrulha Maria da Penha. Nós temos hoje menos de 140 guardas fazendo esse patrulhamento. É muito pouco para as mulheres de São Paulo. Vou fortalecer a Patrulha Maria da Penha e atuar em todas as instâncias para a gente sufocar essa violência. E vou além. A gente também vai atuar na questão do estupro. Vocês viram o maníaco na Moca, em frente a uma escola, luz do dia, uma câmera gravando, tentando arrastar as mulheres. Esse é outro recorde horroroso que aconteceu na gestão do Nunes, que é recorde de estupro. São 8 estupros por dia aqui em São Paulo. Vocês podem contar comigo. A gente vai reforçar a iluminação, a gente vai reforçar o policiamento nos pontos mais perigosos e uma mensagem para os homens. Eu falo muito de segurança das mulheres, mas tenho certeza, se a rua for segura para a mulher, ela vai ser segura para vocês também. Cada um aqui vai responder perante a Deus e a justiça pelos crimes que cometeu ou não. Mas eu acredito que você que está nos acompanhando merece que a gente fale de proposta e respeite você que está aqui. Bom, a candidata Tabata Amaral, fazendo agora a colocação, ela tem somente agora 1 minuto e 51 segundos para usar. A gente está na última pergunta do debate, calma que eu vou falar aqui dos demais. Foi pedido o direito de resposta de Pablo Marçal, foi negado, ele pediu a palavra e tem o momento de falar agora. Ele ainda tem 4 minutos e 42 segundos nessa reta final, Guilherme Boulos tem 4 minutos e 38 segundos, Ricardo Nunes 3 minutos. A palavra então agora com Pablo Marçal. Ricardo Nunes, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Eu vi você procurando nas suas folhas aí e não achou a resposta do seu marqueteiro. Seja homem e assuma por que ela foi lá fazer isso. Bom, o Ricardo Nunes já tinha pedido a palavra é sua. Olha, pessoal, isso é tática dele. Tática de quem deu golpe a vida inteira. A vida inteira deu golpe. Ele não vai. Eu não vou cair no golpe dele.
Eu vou manter aqui a minha estabilidade e respeito a você. Ele ia com o negócio das ondas, ele foi atacando, atacou o pai da Tabata, atacou o Boulos, atacou o da Atena. Eu não cairei nisso. Mas eu quero falar de algo importante, da questão das mulheres. Eu inaugurei o primeiro centro de exame das mulheres em Itaquera. Eu vou fazer um desse em toda a cidade, dentro do Paulistão da Saúde, que eu já estou construindo na Zacnac, que tem hospital dia, toda a infraestrutura para as mulheres. Isso que é de fundamental importância. E tem mais, o programa Guardiãs Bahia da Penha da GCM era só no centro de São Paulo. Eu estendi para toda a cidade, ampliei o número de viaturas, o número de policiais. E é esse avanço que a gente quer continuar na cidade, com verdade, sem mentira, né, sem colocar coisas que não são realidades. Você está aí no bairro, você está vendo as melhorias chegar para você. E é isso que a gente tem que continuar fazendo, e é isso que eu quero continuar fazendo, e te peço o voto no 15. O candidato Pablo Marçal pediu o direito de resposta e pediu também a palavra. Tabata Amaral também pediu a palavra. Primeiro Marçal, depois Tabata. Marçal? Como votar num cara que não é homem para assumir o que aconteceu? De novo, eu vou perguntar. 8ª vez em todos os debates. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Só isso que eu quero e não toco nesse assunto mais. Todo mundo quer saber. Pedido de resposta negado ao candidato Pablo Marçal. Tabata Amaral tem a palavra agora. É uma pergunta para as mulheres que estão nos acompanhando. Muita falação, muito desrespeito. Mas você, mulher, durante a gestão de Ricardo Nunes, se sentiu mais segura nas ruas de São Paulo ou não? Você, mulher, que tem um filho na escola pública, está vendo seu filho ter mais oportunidades, se desenvolver mais, sim ou não? É essa a pergunta que a gente deveria estar debatendo. Quem faz a pergunta agora no debate é o candidato Ricardo Nunes. E segundo o sorteio, quem vai responder é a candidata Tabata Amaral. Nunes, 30 segundos para a sua pergunta. Deputada Tabata, a Thaís trouxe aqui uma pergunta importante sobre o seu não voto na questão dos jogos. Dia 31 de outubro do ano passado também teve uma outra votação importante lá na Câmara dos Deputados, que era o aumento de penas. Você está falando de segurança, de mulheres, de furto. Mas a oportunidade como deputada, que era votar a favor do aumento de pena para esses casos de roubo e de furto, a senhora não votou também. O que justifica a ausência dos votos lá e um discurso totalmente diferente? Lembrando que essa é a última pergunta e vocês têm esse tempo aí que sobrou para vocês utilizarem antes das considerações finais. A resposta agora é com a candidata Tabata Amaral, que tem 1 minuto e 29 segundos ainda. Meu posicionamento sobre isso é conhecido. Perdi essa votação, mas ficou registrado. Sou sim favorável ao projeto e não só sou uma das deputadas mais frequentes no Congresso, mas a única que entre 2018 e 2022, dos 10 mais votados, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, conseguiu aumentar a votação, especialmente nas periferias. Nessas horas, a opinião que importa é a do povo e é por isso que eu estou aqui pedindo o seu voto, para conhecer a minha trajetória, para conhecer o meu projeto para São Paulo e para votar 40 no dia 6 de outubro. As pesquisas já estão mostrando, saiu uma hoje cedo e eu cresci mais uma vez, mas o que vale mesmo é o seu voto na urna, então peço o voto no 40. A Tabata ainda tem 45 segundos e Pablo Marçal ainda tem 4 minutos e 17 segundos, Guilherme Boulos 4 minutos e 38 segundos, Ricardo Nunes 1 minuto e 58. O Pablo Marçal pediu a palavra e também Ricardo Nunes pediu a palavra, é isso? Pediu a palavra Ricardo Nunes na sequência. Primeiro, Pablo Marçal. Tabata, continue crescendo e o dia que você tiver a estatura perfeita aí para dirigir essa cidade, volta aqui nessa eleição. Ricardo Nunes. Só para falar com relação a você perceber, tem muita coisa que falam, mas na prática, né, a hora de ir lá e apertar o botão, aí fala de vários problemas. Está lá, não vota a favor. Então, é essas questões que a gente precisa observar, né? Tem muitas coisas aqui que estão se falando, separar aquilo que é o discurso, aquilo que é a prática, aquilo que as pessoas falam por conta do período eleitoral ou aquilo que é a sua história de vida. Então, fazer essa observação que eu acho que é muito importante. Nós temos para decidir o futuro da cidade, decidir aquilo que os 12 milhões de pessoas que vivem em São Paulo vai querer para os seus próximos 4 anos. Eu fui presidente de entidades, empresário, vereador por 2 mandatos, um trabalho muito bacana, eu fiz presidindo várias CPIs, atuando como relator do orçamento várias vezes, relator da LDO, vice-prefeito e prefeito. A cidade de São Paulo ainda tem muita coisa para fazer, gente, muita coisa, mas indiscutivelmente. Os dados são de que nós estamos com menor índice de desemprego desde 2015. Nós fizemos muitos avanços na área da saúde, tem muita coisa para fazer, é
É óbvio, a gente diminuiu a fila da saúde. Preciso continuar trabalhando, porque ela vem diminuindo cada vez mais para zerar a fila. A gente hoje tem a alegria de ter todas as crianças com vaga de creche. O maior programa de segurança alimentar da história da cidade. Então, é essa observação que eu te peço. Para o domingo, você poder ir lá se encontrar com a urna, exercer o momento mais importante da cidadania, mas com as verdades. Essa coisa fundamental para que a gente possa ter nossa cidade, nos próximos 4 anos, seguindo no caminho seguro. Pablo Marçal pediu a palavra e também Guilherme Boulos. O primeiro foi o Guilherme Boulos que pediu a palavra. Boulos. Já que você falou em verdade, Ricardo, tem uma série de questões sem resposta aqui. Você, infelizmente, deixou pouco tempo, mas vamos ver se você consegue, nesse tempo final, responder alguma dessas questões. Os inquéritos da máfia das creches que você está sendo investigado. Insiste em negar, mas tá. Gente, isso é reportagem, basta as pessoas pesquisarem. Tá. Você sabe o risco que isso tem, que não é só para você, é para São Paulo. É uma investigação grave, inclusive utilizando, num dos casos, uma acusação de utilização da sua esposa como laranja. Existe uma acusação real que foi colocada em relação ao boletim de ocorrência, que você precisa responder. Pablo Marçal é um provocador, é isso que ele é. Mas existe uma acusação real. Aqui no UOL, na sua sabatina, você negou o BO e foi desmentido pelas próprias jornalistas, dentre elas a Fabíola, que conduzia. Sim, não dá para você querer ficar tapando o sol com a peneira. Agora, para além de responder essas questões, eu queria que você respondesse uma outra, que você também ignorou no debate da TV Record antes de ontem. Foi perguntado pela jornalista e você, de maneira desrespeitosa, ignorou. O Bolsonaro vai indicar cargo na sua gestão, caso você fosse reeleito? Vai? Por favor, candidato Ricardo Nunes, o senhor só pode falar a hora que eu lhe der a palavra. O senhor pediu o direito de resposta e foi concedido ao senhor. Então, o senhor tem 1 minuto para o seu direito de resposta. Muito obrigado. Olha, a gente tem aqui pessoas que estão nesse processo eleitoral, que não têm experiência e que vêm com uma série de mentiras. Eu quero falar com você. Eu tenho 30 anos na vida pública. 30. Nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação. A minha vida inteira, inclusive como vereador, exerci de forma contundente combate à corrupção. Não existe absolutamente nada disso que o senhor Guilherme Boulos está falando. Nessa investigação da Polícia Federal, aliás, tem 2 traumatizados aqui, né? O traumatizado com a Polícia Militar, que sempre correu, o traumatizado com a Polícia Federal, que já foi preso pela Polícia Federal. Inclusive, pouco tempo atrás aqui o senhor Marçal teve a Polícia Federal na casa dele. E da minha parte, eu garanto para vocês, eu sou pai de 3 filhos, avô do Ricardinho, eu nunca tive nenhum envolvimento com nada e nunca terei. Nunca terei. Essa é a grande verdade, não caia na conversa dessas pessoas, não. Porque a gente tem uma vida correta e séria. Guilherme Boulos pediu o direito de resposta, está sendo analisado pela nossa comissão e Pablo Marçal pediu a palavra. Só registrar minha indignação em relação a esse direito de resposta do Ricardo, porque não faz sentido, não teve ofensa, mas tudo bem. Ricardo, responda para nós, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Aqui eu quero fazer um desafio para São Paulo. Se ele não responder isso, não dê um único voto para ele. Nem você que está desesperado, achando que vai ser mandado embora, que aqui firme meu compromisso. Você que é funcionário da prefeitura, não vai ter demissão no meu governo. Não vou demitir você por causa de política. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Bom, alguém se manifesta? Porque nós vamos então para as considerações finais. Vamos usar os últimos tempos. Então, mas calma, quem é que quer falar primeiro? Quem é que quer falar primeiro? Alguém levanta a mão para se manifestar. Vamos na ordem dos púlpitos. Então, primeiro o Ricardo Nunes, que ainda tem 23 segundos. O direito de resposta do Guilherme Boulos está sendo analisado, ele está aguardando o resultado. Eu vou usar e aí esse rapaz vai ficar usando do tempo dele para ficar fazendo administração do tempo, candidato, crítica? foi conforme o combinado. Por isso que você não é gestor. Acabou, O senhor tem agora, por favor, retoma o tempo de Ricardo Nunes, que ele estava só com uma dúvida, 23 segundos para o Ricardo Nunes, que é o que ele tinha ainda. Essa foi a administração do tempo. Foi dado 20 minutos para cada um dos candidatos. E cada candidato administra esse tempo conforme a sua vontade durante os 4 blocos. Sobrou, neste momento, 23 segundos para o candidato Ricardo Nunes. O senhor tem 20...
o Pablo Marçal pediu a palavra antes então de a gente ultrapassar e zerar o cronômetro. O Pablo Marçal, que ainda tem tempo, pode falar. O senhor pode falar. Obrigado. Essa aqui é uma prova que não pode deixar o Ricardo para ser gestor da prefeitura. Você não viu, mas todo mundo aqui viu. Ele desesperado porque eu tenho 3 minutos e 40 e ele não. Como ele tem só 23 segundos, seja homem e fale. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Olha, além desse tempo ainda do banco de tempo, a gente tem 1 minuto para as considerações finais de cada um dos candidatos. Agora o que a gente está fazendo é zerando e conforme aqui as pessoas forem levantando, a gente pode continuar o debate, entendeu? Temos aí algumas pessoas que ainda com algum tempo. Bom, ele está aqui. O direito de resposta de Guilherme Boulos foi negado, segundo a comissão. E quem então começa a falar agora é Ricardo Nunes, que tem 23 segundos. Esse malandro tem 23 condenações só agora nessa eleição. 23 condenações por mentir. Ele tem que responder, porque ele fala, não, me dá a conta que eu devolvo. Quando o cara é condenado, ele foi condenado a 4 anos e 5 meses, ele tem que pagar o dobro em pena. Ele tem que pagar em pena. Bandido paga em pena, não paga em dinheiro. Ele tem ainda 2 segundos, então, agora o Ricardo Nunes para falar. E agora ele pediu a palavra, o Pablo Marçal, mas ele pediu também direito de resposta que está sendo analisado. Então, a palavra primeiro, enquanto o seu direito de resposta está sendo analisado. A cidade de São Paulo, por favor. Esse aqui foi o melhor debate até agora, porque mostra a dinamicidade, mostra a gestão, a administração do tempo. E o Ricardo, vergonhosamente, foi o pior nesse debate. Eu vou perguntar de novo, ele tem 2 segundos para ser homem e assumir. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência de agressão doméstica? Bom, seguindo a ordem aqui, Guilherme Boulos, que ainda tem 3 minutos e 12 segundos. A palavra com Boulos. Olha, gente, vocês viram. E eu acho que cabe a cada um fazer a comparação e definir. Eu me preparei para ser prefeito de São Paulo, estudei cada ponto dessa cidade, trouxe a Marta como vice, fui conhecer experiências e soluções internacionais. Tive com a prefeita de Paris, conhecendo o projeto de redução de distâncias, com esse prefeito de Nova York, Bill de Blasio, conhecendo o projeto de reaproveitamento de espaços ociosos, também numa grande metrópole, com a prefeita de Santiago, conhecendo os corredores verdes, com o prefeito de Bogotá, conhecendo também o sistema de segurança e como eles enfrentaram uma Cracolândia. A gente se preparou. Infelizmente, alguns rebaixam muito o nível do debate. E é isso que eu quero alertar você. Nós estamos na reta final. E nós temos um desafio de não deixar São Paulo cair na mão de uma turma que junta atraso, ódio, coisas suspeitas e não explicadas, como no caso do Ricardo Nunes, né? Um projeto absolutamente de raiva, de ódio, de violência, como é o caso do Pablo Marçal. É isso que vai estar em jogo no próximo domingo para você tomar essa decisão. Por isso eu peço o seu voto no 50. Bom, o direito de resposta de Pablo Marçal foi aceito. Ele tem 1 minuto para a sua resposta. Obrigado. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência por agressão doméstica? Segundo, por que a sua esposa, sua filha e você receberam dinheiro na investigação aí da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre máfia das creches? Ele mais 100 estão investigados. Por que você gastou dinheiro eleitoral fazendo propaganda enganosa no rádio e na televisão a respeito de outro candidato? Por que você não mostrou as coisas boas que você tem? Qual o seu problema, Ricardo? Você é pequeno demais para esse cargo. É o fim da linha. Você é o único aqui que desmoronou poderosamente nos últimos 15 dias e vai ser uma taca na urna que o povo vai dar em você. Eu te agradeço, tá? Por você ser essa pessoa tão sem pujança, tão sem liderança, uma pessoa emasculada que não suporta a pressão nem do debate, nem do processo eleitoral. E esse marqueteiro que está com você inventando conversa, perdeu com o Bolsonaro, vai perder com você e tem mais um derrotado que é o Rodrigo Garcia. Tchau para vocês. O senhor tinha pedido direito, quer falar também? Então vai. Eu administrei bem o meu tempo, eu posso falar, né? Boulos, você não vai ganhar a eleição. Essa eleição não é sua. Você já tem um cargo de funcionário público, termine o que você está fazendo, traga os benefícios. Eu, como prefeito, eu vou te ligar e vou pedir sua ajuda, essas emendas que você tem lá, para de fato fazer o maior programa de habitação dessa cidade. Então fique quieto lá no seu emprego. Nunes, você já tem 30 anos de vida pública, é o fim da linha. Não cria problema. O último áudio que eu te mandei foi: não fale mentiras ao meu respeito, que você não vai suportar a pressão que eu vou colocar sobre você.
E você está vendo agora, esse olhar é de alguém que está me ameaçando com o olhar. Eu conheço leitura corporal. Você me ama. Ele falou aqui, seu microfone está aberto, que me ama. Eu vou te mostrar esse amor na hora que eu assumir a prefeitura, dia 1º de janeiro. Bom, a candidata Tabata Amaral tem ainda 45 segundos. Eu só tenho uma coisa a dizer. O voto da mudança com honestidade e seriedade é 40. Pablo Marçal pediu a palavra. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia fazer um BO de violência doméstica, sendo que essa é a maior dor que as mulheres têm hoje? Por favor, seja homem e acabe com isso, que eu não vou levar isso para o debate da Globo. Me ajuda. Resolve essa questão logo. Vou voltar aqui a circular pelos candidatos para eles zerarem o seu banco de tempo. Ricardo Nunes tem 2 segundos para falar. Ricardo Nunes. Vocês vão deixar ele ficar fazendo esse jogo com a gente aqui? Acabou o tempo. É a regra do debate que o senhor assinou, candidato. A gente falou, avisou, inclusive, que teriam 20 minutos para cada candidato. Guilherme Boulos ainda tem 1 minuto e 59 segundos. A palavra com Guilherme Boulos. Bom, gente, Pablo Marçal falar de moradia é impressionante. Lá na África, em Angola, ele prometeu fazer 300, arrecadou dinheiro do jeito como ele costuma fazer, enganando as pessoas, fez 30, deixou 270 famílias vulneráveis na mão. Lamentavelmente, esse é o Marçal, todo mundo sabe, né? Ele é um personagem, né? Ele, uma hora diz uma coisa, ele dizia antes, no tempo que era coach, ele dizia que o pobre era pobre porque merecia e por aí vai. Agora ele quer ir nas periferias, dizer que ama pobre e tal, e é recebido com cadeiras no Grajaú. Mas eu queria notar também essa situação do Ricardo Nunes não responder as coisas. É grave. Não respondeu novamente se o Bolsonaro vai indicar a gente ou não na sua gestão. Qual é a conclusão que a gente pode tirar? Não respondeu sobre as várias investigações em relação a ele e sobre o boletim de ocorrência de violência doméstica. Então, gente, como é que uma pessoa que não abre a sua vida, não abre o seu coração, não se coloca, não responde sobre as questões, pode continuar como prefeito de São Paulo? Não dá. Lembrando que o candidato Ricardo Nunes não tem mais tempo, mas terá 1 minuto nas considerações finais. Pablo Marçal pediu o direito de resposta, foi negado, mas ele pediu a palavra. A palavra está com Pablo Marçal. Por favor, candidato, não fale fora do microfone. Isso foi o combinado, senão eu teria que dar uma advertência. Por favor. Essa advertência que a Fabiola acabou de dar, eu vou narrar para você o que aconteceu aqui no cenário. É o Ricardo Nunes falando para o Boulos, não fale da minha mulher. Ricardo, por que você fez a sua esposa receber dinheiro da máfia das creches? Era você que tinha que honrar sua mulher. Olha aí na reportagem da Folha de São Paulo, a esposa do Ricardo Nunes falando assim, ó, reportagem. Eu sou casada com um bandido. Zanini da Folha de São Paulo. O candidato Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, está sendo analisado. Tabata Amaral, então, agora dá sequência. Tem 39 segundos ainda. Aquele era o direito, eu pedi na vez dele, Não. agora é minha vez. Não, mas você usou o seu 1 minuto de um direito de... Agora eu estava dando a palavra para você. Você quer falar de novo? É porque eu pedi na vez dele. Agora Então, ok. Gente, todos os jornalistas que vieram aqui não perguntaram sobre propostas, ok? Vocês não estão atrás disso. Vocês estão atrás de perceber quem é o mais valente, quem aguenta firme, quem não muda a convicção. E eu quero deixar bem claro para você que um cara que não sabe administrar o tempo, igual o Ricardo Nunes, e corre de todas as perguntas, não merece um único voto na urna. Eu quero te pedir, antes de digitar o 13, que você está doido para fazer isso em São Paulo, digite o 28. Olha, tem aquele momento íntimo comigo ali, respira bem fundo e siga seu coração e confirma. Guilherme Boulos pediu a palavra, ele ainda tem 52 segundos no seu banco de tempo. A palavra com Boulos agora. Só para mencionar, o desespero do Marçal é tão grande na reta final que ele tenta criar confusões a respeito do nosso número. Né? O nosso número é 50, apoiado pelo PT, apoiado pelo presidente Lula. Ele faz isso nos debates recorrentemente para tentar criar uma confusão. Quem votar no 3 vai anular o voto. Então, por isso, os nossos eleitores sabem muito bem que é 50 e o desespero do Marçal não vai ganhar, não vai dar certo. Pablo Marçal pediu a palavra. Se você somar 13, que é o número do PT, mais 15, que é o número do cara que não assume o porquê que a esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência contra violência doméstica, dá 28. Lembra disso? E você que é do PT, que não gosta desse cara aqui, eu sei que você vai digitar o 13. Eu não estou falando para confundir, é porque você não quer nenhum desses caras. Mas antes, digita 28 e confirma.
Tabata Amaral ainda tem 39 segundos no seu banco do tempo. Tá cansado desses caras? Eu também tô. Eu sou a única candidata que vence de todos eles no segundo turno, de acordo com a Atlas, e tô crescendo na pesquisa. Conto demais com seu voto no 40, porque vocês sabem que podem contar comigo. Pablo Marçal pediu a palavra. A Tabata Amaral já foi do PDT, salvo engano, ela tem a síndrome do Ciro Gomes. Venço todos vocês no segundo, mas não vai ter segundo turno. E se tivesse, você jamais iria. O segredo da eleição é ser amado e odiado. Agora, o que você faz com isso na reta final é o que vai resolver a eleição. Bom, alguém mais quer falar? A gente pode ir para as considerações finais? Não. Vai, Guilherme Boulos pediu a palavra. Não, eu tô fazendo... Não, ele tá a rodada, a última rodada. Porque como ninguém está pedindo a palavra, até para explicar aqui para o eleitor que está nos acompanhando, porque esse é um modelo diferente e está bem interessante a gente ver. Eles vão levantando a mão. E aí a gente está na reta final, eles estão administrando esses segundos finais que eles ainda têm no seu banco de tempo. Ricardo Nunes não tem mais nada, Boulos tem 25 segundos, Tabata tem 25 segundos e Pablo Marçal 29. Como eles não estão pedindo a palavra, eu vou rodar conforme a ordem do sorteio. Então começo com Guilherme Boulos. Gente, eu quero dizer aqui, antes das considerações finais, reforçar para você pôr a mão na consciência e ver o que está em jogo nessa última semana. Faltam 6 dias para definir os próximos 4 anos. Para São Paulo, com impacto para todo o país. E nós temos que evitar o risco que representam 2 candidatos do atraso, do negacionismo, do bolsonarismo na nossa cidade. Por isso, vote 50. Agora ele zerou o banco dele de tempo. Pablo Marçal pediu a palavra. Pablo. 28. Só isso mesmo. Tabata Amaral. A melhor resposta que a gente pode dar para esses marmanjos é colocar à frente da prefeitura 2 mulheres, porque eu tenho uma professora como vice, que vão com seriedade e honestidade enfrentar os problemas de São Paulo e trabalhar como se todo dia fosse véspera de eleição. É 40. Pablo Marçal. 28. E a Tabata tem 8 segundos ainda, Tabata. Aproveito para reforçar, o voto da abundância com seriedade e honestidade é 40, conto com vocês. Nós vamos então às considerações finais. O Pablo Marçal tem 26 segundos ainda. Os últimos serão os primeiros. É lindo ver o tanto que o prefeito tá pistola aqui, perdão, gente. Ele não sabe administrar o tempo. Como é que ele vai administrar o IDEB, que ele foi o pior da história? E eu quero te pedir algo. Foca no número 28. Independente de quem você queira votar, você não precisa gostar de mim. Faz o seguinte, digita o 28 e vamos esmagar essa urna com 28 no primeiro turno. E assim a gente vai para a reta final do nosso debate de hoje, debate UOL e Folha. E segundo a ordem do sorteio, nas considerações finais, o primeiro a falar é Ricardo Nunes, depois Pablo Marçal, depois Tabata Amaral e, por fim, Guilherme Boulos. Então, 1 minuto para as considerações finais do candidato Ricardo Nunes. Muito obrigado ao UOL, à Folha, pela realização. Cumprimentar você que está nos acompanhando. Governar essa cidade de 12 milhões de pessoas exige muita estabilidade e tranquilidade. Você vê esse rapaz aí que já deu golpe em todo mundo, condenado desde jovem e agora deu um grande golpe em pessoas humildes lá na África, foi até para a África aplicar golpe. Eu não fiz aqui um banco de horas para poder enganar você ou para poder fazer um jogo de maldade, porque eu vim aqui de boa fé, para falar com você do que a gente precisa observar com relação a essas eleições. Eu sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, estamos nos dedicando e precisamos continuar avançando, fazer o Paulistão da Saúde, fazer o Centro de Exame das Mulheres, fazer as mais 12 UPAs, fazer as mais 25 UBSs, continuar o nosso maior programa habitacional e a cidade gerando emprego e renda. Num caminho seguro, com tranquilidade, porque é isso que depende de 12 milhões de pessoas, de um prefeito com estabilidade. Vote 15, vote Ricardo Nunes. O candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta, foi negado e ele tem agora 1 minuto para as considerações finais. Não, o segundo sorteio é o senhor fazer as considerações finais. Parabéns aí pelo debate, UOL e Folha. E faz o M, vocês estão aí. É hora de todo mundo na internet jogar uma hashtag, responde Ricardo. Ele não responde. Não dê confiança para um cara que não tem pujança e depois que aquele apelido que eu coloquei nele de fruta, que é bananinha,
ele fica com raiva. Mas um cara que agride mulher e não assume o porquê que foi registrado, não merece seu voto. E nem adianta pedir direito de resposta. É o seguinte, acabou a palhaçada nessa eleição. Uma não tem experiência, o outro tem que ser aposentado para ir para a cadeia, e o outro já passou do ponto, já sabe que é extrema esquerda, que a imprensa, inclusive, não trata disso. É um radical de marca maior que apoia a ditadura. Chega disso. Eu peço a gentileza de você votar no 28 para eu servir você, servir sua família. Quero dar um beijo no seu coração. Todos vocês que acreditam na mudança, exclua o comunismo na urna, apertando 28, aperta 28 e confirma. O candidato Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, está sendo analisado. E nesse momento, quem faz as considerações finais é a candidata Tabata Amaral. Quem não lhe respeita no período eleitoral, com toda certeza não vai lhe respeitar nos próximos 4 ou 8 anos. São Paulo merece muito mais do que isso. São Paulo merece ter uma escola pública com robótica, intercâmbio, basquete, teatro. São Paulo merece de um transporte público que funcione. São Paulo merece poder andar nas ruas sem ter que esconder o celular, sem ter medo do assediador. São Paulo merece ter uma prefeitura que trabalhe todos os dias para cuidar de você, para a gente estar pronto para enfrentar as chuvas do começo do ano, para a gente estar pronto para incentivar a cultura quando vier o carnaval, para a gente estar pronto para recompensar o empreendedor, a empreendedora. Prefeito, prefeita tem que trabalhar para você. Não é para ganhar like, não é para ter poder, não é para se aparecer. E eu peço a vocês essa oportunidade. Tenho vivência, mostrei nos 6 anos no Congresso que sei juntar, que sei entregar e conto demais com essa confiança. Vocês sabem que podem contar comigo, é 40 e eu conto com você. Quem agora faz as considerações finais é o candidato Guilherme Boulos. Gente, vocês viram como, aliás, durante toda essa campanha, eu fui atacado de maneira baixa, desleal, com mentiras, de todas as formas. Porque o que existe hoje é um medo real em relação à mudança. Eu já me posicionei de maneira firme em relação ao que a gente representa para São Paulo. Uma mudança que não vai permitir que os esquemas atuais continuem. Uma mudança que vai pegar o orçamento da cidade mais rica da América Latina e distribuir ele bem, de forma eficiente, com qualidade de gasto público, com transparência. Por isso atacam a gente tanto. E esse é o risco. Nós estamos a 6 dias de uma decisão muito importante. De um lado, um aventureiro, que nem da cidade é. Do outro, um que teve a chance e não fez. 3 anos e meio, uma gestão muito ruim. Por isso, a candidatura da mudança, de quem quer mudança de verdade na cidade de São Paulo, é comigo, é com a Marta, é 50 no dia 6 de outubro. O pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi negado e também fica aqui registrada a advertência ao candidato Pablo Marçal, que utilizou um apelido durante a sua última fala. Bom, com isso, nós vamos ao encerramento do nosso debate. Queria agradecer a você que nos acompanhou aí em casa pela sua audiência. Quero agradecer aqui a todos os candidatos presentes também que estiveram aqui conosco hoje, aos organizadores do UOL e Folha. E lembrando também que aqui a gente fez o debate, mas antes fizemos 2 rodadas de sabatina e que estão disponíveis aí nos nossos canais, no YouTube, tanto do UOL quanto da Folha, sabatinas com os candidatos, com todos os candidatos e com as propostas e os planos de governo de cada um deles. Agradeço demais a sua companhia. Siga agora com a cobertura e as análises do pós-debate com os nossos colunistas na apresentação de Natália Mota. Muito obrigada e um bom dia a você.